Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live de temporada oficial em 2022 do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, em todo lugar, para falar da prévia da semana 1, nossas apostas, quem você deve escalar, quem você deve conter as expectativas um pouquinho para essa Week 1 que finalmente chegou. Setembro está entre nós, então, depois da gente ter feito tantos preparativos de draft, coberto aí todas as divisões, analisado jogador por jogador para o nosso jogo dentro do jogo, agora é hora de falar das partidas para valer, que começam na quinta-feira com um kickoff maravilhoso entre Rams e Bills, e no domingão já vai ter muito jogo bacana para a gente acompanhar, e semana cheia, né, nesse começo de temporada, então tem muito assunto para a gente cobrir hoje aqui. Temos também muitas perguntas que já apareceram no nosso Instagram, a gente vai respondê-las também. E, claro, pedir para vocês que nos assistem ao vivo participarem aqui no chat, como o Lipe Costa, que já mandou mensagem por aqui, perguntando se é aqui que aprende o suficiente para fazer o draft hoje. Acho que, né, para draft a gente vai te ajudar aqui também, mas o nosso conteúdo que a gente lançou até agora ajudará ainda mais se você ainda não consumiu ele, viu, Lipe? Mas, de qualquer forma, estaremos aqui ao vivo também. Se você quiser mandar sua dúvida aí no chat, a gente consegue dar os nossos palpites. Também pedir para vocês checarem os planos de assinatura do BRFF lá no site. Temos muitas opções, inclusive por temporada, para você ter a mentoria com a equipe aqui, com a galera do BRFF, e muitos outros conteúdos exclusivos, principalmente do nosso Big Boss Rui Maurício. E, claro, se inscreva no nosso canal dos podcasts, né? O seu agregador de podcast favorito. A gente está bombando lá na versão áudio, com muitos plays aí nos nossos últimos episódios. E esperamos que isso continue ao longo da temporada, começando por essa prévia aqui da semana 1, nossas apostas e previsões de quem você deve escalar ou não. É ou não é, meu grande companheiro Júnior Mendonça, que mais uma vez compõe essa bancada maravilhosa. Quero o seu destaque inicial hoje. Antes da gente começar com tudo essa temporada regular aí, teremos sempre as nossas apostas às terças-feiras, como é o caso de hoje, né? Não, na verdade, na terça-feira, hoje, por ser a semana 1, a gente vai fazer a aposta incluindo o Thursday Night Football, e aí na próxima terça-feira a gente faz a repercussão da rodada passada, né, com dicas de waiver e trocas, e na quinta-feira as apostas de todos os jogos de domingo, porque na terça, no finzinho, a gente também já faz a prévia do Thursday Night Football, e essa vai ser a nossa toada ao longo das lives em 2022, como vocês já estavam acostumados no ano passado, mas agora eu quero saber do Júnior se ele está bem animado para essa temporada, começando desde o início agora em 2022, né, Júnior? Você que foi um reforço importantíssimo para a nossa equipe ao longo do ano passado. Isso aí, Dezão. Boa noite ao Edu também, o pessoal que já está ligado no chat. Como diz nosso amigo Leandro Festa e o grande profeta Everaldo Marques, setembro sempre chega, né? E finalmente chegou. Estou muito ansioso, muito feliz por fazer parte da bancada aí desde o começo da temporada. Tenho certeza que a gente vai agregar bastante. Também já deixar um abraço para o Lipe, que estava lá na live do Davis. Aí eu comentei com ele que ia ter a live aqui do Brasil Fantasy Football, ele está chegando aí conosco para conhecer o conteúdo e a gente vai ajudar o pessoal aí semana a semana até os playoffs chegarem e conseguir levar o título aí da sua liga, né? Maravilha. Toda a comunidade da NFL Brasil, do Fantasy Brasil bombando, assim como o nosso grande amigo Guilherme Gianni, fantasy futebolista que está colando também no nosso chat. É ou não é? A voz do BRFF, a mais eloquente voz deste Brasil, é de Eduardo Filho, meu grande amigo diretamente das Minas Gerais. Quero saber o seu destaque inicial hoje, meu querido. E aí, Dezão, e aí, Júnior, como é que vocês estão? Boa noite, pessoal que está assistindo. Como eu digo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ansioso demais para essa temporada. Estou a fim de me dedicar o máximo possível a poder trazer conteúdo de fantasy, de NFL para todos. Começar essa temporada com o jogaço da quinta-feira, né? Eu tô hypadaço para esse jogo. Não sei se pode falar o palpite, mas o palpite é pro Bills. Acho que o Bills vai destronar os Rams, o campeão do Super Bowl. E é isso, bora falar dessa semana e vamos lá, bora. Tô contigo no palpite também, inclusive apostei no palpitão editado pelo nosso amigo Gui Gianni, eu representando o The Playoffs, mas a nossa equipe toda voltou também, e foi acirrada a disputa nesse Thursday Night, mas meu palpite também tá com o Buffalo Bills. Vocês podem acompanhar nas redes sociais de todos os principais perfis do Fantasy Football no Brasil,
esse bolão que vai por toda a temporada. Vamos ver quem sai vencedor aí até a nossa querida semana 18, né? Vai ter uma semaninha a mais em comparação ao nosso querido Fantasy nesse bolão, que vai ser bem legal também. Então, bora não perder mais tempo, porque tem muito jogo para a gente comentar e falar as implicações do Fantasy Football, começando por esse maravilhoso Los Angeles Rams visitando, na verdade, recebendo o Buffalo Bills, né, Júnior? Um over-under generoso para o nosso jogo, 52 pontos e meio, com o Buffalo favorito mesmo fora de casa por 2,5. Enfim, em quem você acha que a gente pode apostar, em quem é melhor ter cautela nessa primeira semana no Fantasy, nesse jogo que promete demais, Júnior? Acompanhando os amigos, o André, o Edu e também o Gui Gianni no chat, tô com os Bills, inclusive fui o voto de Minerva lá no grupo, né? Tava empate, eu decidi pelos Bills. Eu acho que vai ter aquela ressaca do campeão, né? Do Los Angeles Rams, e acho que o Buffalo Bills vai voar na temporada. Por isso já vamos falar um pouquinho dos jogadores de cada equipe. Acho que a gente tem jogadores incontestáveis para serem escalados nessa semana, independente do confronto ser difícil e das duas defesas serem boas defesas. Acho que tem nomes que não se pode estar no banco. Do lado dos Rams, acho que o Matthew Stafford é um QB 1 na temporada, apesar de ter essa questão aí da lesão, da defesa de Buffalo também ser uma boa defesa, mas é um QB 1, a menos que você tenha pego um outro QB mais alto que ele tem que ser escalado, acho que vai pontuar, acho que vai bater o over desse jogo, então vão ter muitos pontos na partida. Outro jogador que eu acredito bastante para a temporada, inclusive tenho pego bastante em drafts, é Cam Akers. Acho que ele se recupera, acho que ele volta bem para os Rams. Deve comandar esse ataque, esse backfield. Para mim, ele não vai dividir tanto o backfield com o Henderson. Então é um cara que eu confio. Nessa semana, talvez não seja uma escolha unânime, por essa defesa de Buffalo ser uma defesa muito boa, né? Mas eu escalaria, no mínimo no flex eu colocaria. Os dois wide receivers também dos Rams, acho que são altamente escaláveis, principalmente Cooper Kupp, que foi o principal recebedor da temporada passada. E com o reforço do Allen Robinson, acho que é um cara que encaixa demais no sistema dos Rams. Acho que é um cara que vai se recuperar na carreira, tem um quarterback acima da média. Então é um cara que a gente vai ficar muito de olho nessa temporada. É um cara que foi draftado bem abaixo, né? Tem sido draftado, né? Quem tá fazendo drafts ainda é o cara que tá mais abaixo nos boards. E é um alvo muito interessante para a semana. Do lado de Buffalo, acho que o incontestável é Josh Allen. É o QB1 das últimas 2 temporadas. Deve pontuar muito bem, corre bem com a bola. Então é um cara que tem que estar no time. E os outros dois que eu colocaria aqui na lista, que são incontestáveis de ser escalado, é Stephon Diggs, que vai ser o receiver top 5 na temporada, então eu colocaria incontestavelmente. E o outro que eu particularmente não gostava tanto nessa pré-temporada, mas com os cortes e vendo os reportes, é Dawson Knox. Dawson Knox é um cara que eu gosto. Aprendi a gostar, digamos assim. Eu estava com um certo receio do O.J. Howard por lá, dele ter bastante divisão aí com os tight ends, mas o O.J. Howard foi cortado. Dawson Knox deve voltar a ter volume, ter touchdowns Ele é muito dependente de touchdowns, a gente sabe disso, mas o Josh Allen deve distribuir muito essa bola, e Dawson Knox seria um cara que eu escalaria aqui sem pensar muito. Se você pegou um tight end mais baixo, não pegou aqueles top 5, top 6, eu colocaria tranquilamente nessa semana. Algumas outras escolhas, algumas questionáveis. A primeira delas, para mim, é o Higbee. O Higbee eu já não escalaria, para mim é um tight end streaming. Para algumas semanas, não para esta. Para mim, nesta semana, ele não é escalável, por conta dessa defesa de Buffalo Bills roubar bastante a bola. Então, eu não colocaria Tyler Higbee nesta semana. Do lado de Buffalo, acho que tem 3 jogadores que são certa incógnita, que é o backfield dos Bills, que é Dave Singletary ou James Cook. Parece que Singletary deve ser o running back 1 do time. Eu o escalaria nessa semana no flex no máximo. Se você tem algumas opções, talvez ele fique no banco, mas eu o colocaria. Cook, acho que a gente espera para ver o que vai ser James Cook, se ele realmente vai ser um running back de terceira descida. Talvez ele vá assumir esse backfield futuramente, mas eu ainda esperaria o James Cook. E o último, do lado do Buffalo, o queridinho do André, que é Gabriel Davis, né? O Reinaldo.
Outro que eu tenho... Eu particularmente acho que prefiro esperar 1 ou 2 semanas para ver como é que vai se comportar esse ataque de Buffalo, se ele realmente vai assumir esse papel de recebedor número 2 do time. Eu acho que vai, mas eu ainda tenho um certo receio. Talvez um flex ele seja escalável, mas eu o deixaria no banco, eu particularmente. Não sei a opinião dos amigos, passo a bola pro Dezão defender Gabriel Davis. Eu acho que pela altura que ele vem saindo nos drafts, vai ser muito difícil deixá-lo no banco, né? Saindo ali até em rounds 4, eu já vi ele saindo, mas mais numa faixa de 5 ou 6, que é ou de wide receiver 2 ou de flex. E eu acho que nesse tiroteio aéreo que a gente vai ver no Thursday Night Football, então eu estou muito intrigado também para ver o desenvolvimento do backfield desses dois times, a divisão de toques e a eficiência desse jogo terrestre dessas duas equipes, que eu acho que é o ponto fraco desses dois ataques, inclusive. Mas eu acho que vai sobrar bastante alvo e recepção e jardas também para as segundas opções de cada quarterback, tanto o Allen Robinson quanto o Gabriel Davis, e eu acho que vai ser uma discussão que vai render bastante depois desse jogo, inclusive, se você preferirá ter Robinson ou Davis a partir da semana 2 em 2022. Então, vamos ver o que acontece, mas esses backfields são as narrativas que mais me interessam para o Fantasy, ver se o James Cook já começa com um papel um pouquinho preponderante, principalmente nas terceiras descidas, e se o K-Makers realmente conseguiu se recuperar dessa lesão tão séria de Aquiles, que fez, infelizmente, eu largar a mão dele, que era o meu principal amor no Fantasy Football em 2021. Infelizmente, eu ziquei demais o menino. E aí, ó, antes de eu passar para o Edu a próxima partida aqui da nossa pauta, o Lipe mandou aqui, ó, no nosso chat. Deixo aqui a pergunta que fiz na live do Davis. Qual seria a sequência ideal de posições a cobrir no Fantasy? Parabéns pelo trabalho e pela qualidade da transmissão. Falo com o Esperi Profissional. Valeu, Lipe. Então, Edu, já responde ele aí e depois eu faço a deixa e você emenda o seu jogo também. Vamos lá. Vamos ver se eu entendi certinho a pergunta deles. É que depende da estratégia que você for seguir. Normalmente eu gosto de draftar um running back 1 como primeira opção, tipo, no meu primeiro round. E como esse ano eu sinto que os running backs estão mais escassos, eu prefiro não pegar running backs que estão naquela dead zone. Eu normalmente nos 4 primeiros rounds eu pego 3 running backs, que eu normalmente tento fazer. E um wide receiver dentro desses 4 rounds, ou seja, eu pego 3 running backs e um wide receiver. Aí você tem que parar para analisar normalmente o que você tem depois, o que você tem no seu board. Se você tem, por exemplo, um Jalen Hurts sobrando no sexto round, começo do sexto round, final de quinto round, é um cara que eu gostaria de draftar. E a partir disso, eu prefiro também escolher um tight end que esteja entre o top 5 e o top 9, por ali mais ou menos, que a gente fala de Dallas Goedert, Zach Ertz, Dalton Schultz. Então, eu gosto de montar o meu elenco mais ou menos dessa forma. Acho que foi isso que ele quis perguntar, mais ou menos, não foi? Perfeitamente. Num vácuo, gosto bastante aí da resposta que você deu. Acho que depende também em qual pique ele tá, né? Se no começo, no meio ou no final. Se a liga for PPR, né, que é agora a mais padrão, que dá 1 ponto por recepção, eu acho que você pode considerar, em vez de 3 running backs e um wide receiver nos 4 primeiros rounds, 2 running backs e 2 wide receivers, na ordem que pode variar também. Você pode pegar running back, wide receiver, ou 2 running backs, depois 2 wide receivers, enfim. Mas essas são as duas principais posições, porque geralmente elas exigem um maior número de jogadores dessa posição no time titular, né? Nas ligas padrão, você tem 2 running backs, 2 wide receivers titulares, além do flex. E aí as posições unitárias, que são quarterback e tight end nas ligas tradicionais, acho que vale a pena realmente começar a pensar nelas só no round 6 em diante, como o Edu falou. E ó, o Lipe tá complementando aqui, falando que são 12 times na liga. Será que sobra um running back de qualidade para pegar na 3? Então, já começa uma defasagem. Um alvo muito interessante de round 3, mas ele costuma sair mais na primeira metade desse round 3, aí vai depender do seu slot. É o James Conner, lá dos Cardinals. Depois disso, eu acho que tem uma queda de prateleiras e muitos wide receivers interessantes aí nesse round 3. Mas você pegar pelo menos um running back no round 1 ou 2 é essencial. Acho que em qualquer posição você tem que fazer isso. E aí, a partir do 3, você avalia se prefere running back ou wide receiver, e chegando no 6, você começa a pensar em tight end e quarterback. No geral, acho que é isso. Vamos então...
Só Complementa, aproveitando, por favor, Júnior. de repente dar uma dica, se caso o draft for na plataforma da NFL, ontem eu fiz um draft na plataforma da NFL e tá muito mal ranqueado. A gente vê uma diferença muito grande pro Sleeper, né, que é o que a gente mais usa, e tem alguns nomes bem mais abaixo, alguns deles que eu notei. O Sutton tá bem abaixo no board, e o DJ Moore tá lá embaixo do board também. São dois nomes bem interessantes para te pegar ali no quarto, quinto Começo round, de round 4, eu acho que já vale esses é, dois. eu Sim. acho que é muito interessante, eles estão lá embaixo mesmo. Boa, ele falou que é o Yahoo, o ranqueamento do Yahoo tem umas disparidades, mas é mais consistente do que o da NFL. Eu fiz um draft no Yahoo neste último fim de semana. Agora, bora para o nosso segundo jogo, a cargo do Edu, que é o Detroit Lions contra o Philadelphia Eagles. Essa partida é em Detroit. Deixa eu colocar aqui na tela. E eu quero saber do Edu quais as melhores e piores opções no fantasy dessa partida aí, que envolve dois times intrigantes da NFC, né? Exatamente. Philadelphia Eagles, em particular, eu tô bem animado com o time. Eu acho que é um time que vai ganhar a divisão, na minha opinião. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas um modo que eu tenho muito de pensar em quem eu vou escalar na semana, eu penso muito no game script, de como vai ser o jogo. Então, assim, eu acho que provavelmente o que pode acontecer, o que a gente espera, é o Philadelphia Eagles abrindo grande vantagem já no começo, já no primeiro tempo do jogo. Ou seja, o que isso vai priorizar? Vai priorizar o Philadelphia Eagles correr com a bola mais do que eles já correm. Então eu acho que isso, querendo ou não, pode dar um up nesse jogo terrestre que é tão duvidoso dos Eagles. Porque a gente tem um backfield muito dividido. A gente tem o Miles Sanders, que é um cara, uma incógnita, né? Um cara que machuca muito e tudo mais. Mas o cara que eu gosto mesmo desse running back, é o cara que a gente pode postar muito em ligas full PPR, é o Kenneth Gainwell. É o cara que eu venho draftando bastante. Então é um cara que poderia escalar para essa rodada se fosse uma liga mais profunda até. O cara pode sair no flex e tudo mais. Além do Gainwell, outro cara que eu gosto muito do ataque, que para mim é must start, é o A.J. Brown. Mesmo com o Eagles, que possivelmente ele vai ter já ganho o jogo a partir do segundo tempo, ou seja, vai passar menos a bola. Eu acho que o A.J. Brown vai conseguir pontuar nesse primeiro tempo. Eu acho que a escolha mais segura desse confronto é o A.J. Brown. Outro cara que eu tô intrigado para ver essa temporada é o Dallas Goedert, que finalmente vai conseguir vai jogar sem estar na sombra do Zach Ertz nesse Eagles. Ele é um cara que eu tô acima, eu coloquei ele, inclusive, estava fazendo os meus rankings hoje finais, eu coloquei ele acima do Darren Waller na minha lista, eu coloquei ele em sexto, entre os tight ends e rankings meu. Então é um cara que eu tô intrigado, eu acho que ele tem potencial de atingir o top 5 esse ano. É um cara que eu escalaria também para essa rodada. E Devonta Smith, um cara que eu não tô muito alto nele. Eu acho que eu não escalaria esse para essa rodada. Não gosto dele para a rodada. Do lado dos Lions, Swift, como todo mundo já sabe, é o cara que vai ter o volume, querendo ou não, muito volume nesse ataque, então é difícil você não escalá-lo. Mesmo contra um matchup que é difícil, a defesa do Eagles é uma boa defesa contra a corrida. Acho que é um matchup difícil, mas eu escalaria o Swift até pelo volume, é um cara que recebe muito bem passe, enfim. Outro nome é o Amon-Ra St. Brown, que vai ser incontestavelmente o wide receiver número 1 desse time, pelo menos até o Jameson Williams voltar, não sei como é que vai ser, mas eu ainda colocaria o Amon-Ra St. Brown na frente. E o cara que eu tô abaixo, que eu não escalaria, mesmo pela falta de alvos que o Jared Goff terá nessa rodada, eu não escalaria o TJ Hawkinson, que é um cara que eu tô bem abaixo nesse ataque dos Lions. Um nome que pode ser uma surpresa, talvez, é o DJ Chark, a gente não sabe como é que ele vai ser inserido nesse ataque. É um cara muito bom dentro da red zone, ele é um recebedor mais de posse, né? Então é um cara que pode pontuar fazendo touchdowns, além de, mesmo tendo pouca tarde, poucas recepções e jardas, enfim, ele pode pontuar fazendo touchdowns. E eu acho que é isso. Rapidinho do Goff também, é um nome que eu não escalaria, QB reserva para essa temporada para mim. E eu acho que é isso. Boa, Edu. E aí, mandando na tela aqui, o grande torcedor dos Eagles, Bigiani, falando que Hurts será MVP. E antes da gente passar aqui para a pergunta legal do Leandro, eu esqueci de falar o que Las Vegas, as casas de apostas, esperam para essa partida, né? É um over-under intermediário aí, um pouquinho mais alto, de 48,5, com os Eagles favoritos por 4. Acho que
um pouquinho de respeito eu gosto de ver para esse Detroit Lions. Sim. Não é mais de uma posse de bola, por exemplo, até porque o jogo é em Detroit. Eu tô bem intrigado para ver esses dois ataques e gosto de muitos nomes aí, DeAndre Swift, inclusive. Do lado dos Lions tem bastante jogador interessante e Amon-Ra St. Brown é um queridinho da redação. Agora vou colocar na tela aí, jogar para você essa, Júnior. O Leandro perguntando, uma vaga no Flex, liga full PPR, DK Metcalf contra os Broncos, o CH contra os Cardinals ou o Drake London contra os... Rapaz, eu fiquei bem na dúvida aqui, eu tava lendo a pergunta, mas por ser full PPR, eu acho que eu iria no Metcalf, apesar de ter Geno Smith e contra a defesa dos Broncos, eu acho que por ser PPR ele deve pontuar bem. Caso não fosse PPR, eu acho que eu iria com o Hilaire. Acho que esse ataque dos Chiefs talvez produza bastante contra a defesa dos Cardinals. E o London, acho que a gente tem uma certa dúvida ainda como é que vai ser esse ataque, como é que vai rodar esse ataque com o Mariota. E a defesa do Saints é uma boa defesa, né? Então a gente fica um pouco receoso nessa primeira rodada. Então eu iria com o Metcalf. Não sei o que o pessoal acha aí. Gostaria da opiniões dos colegas também. Não, para mim é bem fácil, Metcalf. Eu acho que a galera tá superestimando um pouco essa questão do quarterback. Ele vai ser um rei do garbage time para o fantasy, né? Lógico que na vida real os Seahawks vão sofrer muito com o Dito Smith, mas no fantasy eu acho que é muito boa a chance de no quarto, no último período, as defesas adversárias já se pouparem, né? Até os treinadores colocarem reservas, e aí o Metcalf sendo esse alfa, claro, é uma máquina após a recepção também, ele vai fazer muita estatística e pontos para o fantasy nesse finalzinho, porque aí os Seahawks vão ser obrigados a passar a bola, e é uma coisa que eu já falei aqui nas prévias durante a pré-temporada, né? Quando você tem um quarterback ruim, eu acho que é muito mais fácil você buscar esse alfa, esse alvo grande que representa o Metcalf, do que um cara muito mais técnico e que precisa de um desenvolvimento de rota na figura do Tyler Lockett. Então, eu ainda tenho o Metcalf como uma aposta bem segura de wide receiver top 20 semanalmente e até o fim da temporada. E eu acho que o pessoal tá bem receoso, a questão que o Sleeper ali, os aplicativos estão dando uma projeção dele muito baixa. Eu acho que o pessoal tá um pouco receoso com isso. Por exemplo, o Hilaire ou o London tem uma projeção de pontos maior que a do Metcalf. E aí o pessoal acaba ficando um pouco com medo, né? Essa questão da projeção eu costumo dar pouco valor. Vamos ver se eu queimo a língua ou não. Mas tem uma outra questão para o London, que é ele enfrentar o Lattimore, né? Vamos ver se ele vai cobrir mais o Pitts ou o London, porque o Pitts é praticamente um wide receiver também. Vai ser interessante essa questão. Daqui a pouco a gente fala sobre essa partida, inclusive. Vamos só perguntar para o Edu se ele concorda com a gente que é DK Metcalf ou se você tem outro palpite aí. Não, eu tô no Metcalf também. Eu acho que a gente tá subestimando muito esse Metcalf, né? A gente não, né? As pessoas estão subestimando muito esse Metcalf. Mas só uma coisinha rápida, eu não escalaria o Edwards Hilaire quase nenhuma rodada dessa temporada. É um cara que eu tô fugindo, correndo do Hilaire. Tô junto contigo, Edu, totalmente fora do Hilaire. E uma coisinha rapidinho do London, eu acho que desse matchup com o Lattimore, eu acho que o London vai vencer muito esse matchup, tá? Aí sim, aí eu gosto de ouvir. Já estrear bem, meu querido calouro, ele que vem de lesão, vamos ver se ele consegue se manter saudável aí para essa semana 1, né? Sim. O Gui tá falando que tem medo da inconsistência do Metcalf. Eu acho que vai depender muito do garbage time, né? Em jogos mais parelhos, eu acho que a chance dele ser inconsistente existe mesmo. E agora, antes da gente ir para o nosso terceiro jogo, falar para você, Edu, responder o Bruno Souza aí. Você tem a resposta na ponta da língua que eu sei. Wide receiver 1 dos Broncos para essa temporada, Judy ou Sutton? Courtland Sutton é o wide receiver 1 dos Broncos para essa temporada. Eu tenho um pouco de medo do Judy. O Sutton é um cara que já teve lesões também, mas eu tenho um pouco de medo mais com o Judy. É um cara que é menos físico também, né? Tem físico menor e tal. Eu acho que o Sutton vai vencer essa disputa. É um cara que ele é rápido, ele vence na posse também e tudo mais. Eu acho que o Sutton vai ser o recebedor 1 do Broncos essa temporada. Solta a bold aí, né, Edu? Ele vai ser top 8, né? Que eu coloquei, se eu não me engano, top 7. Top 8, top 8 na posição. Eu acho que se ele conseguisse se manter saudável e confirmar os reports, inclusive, né, do training camp, de que o entrosamento do Russell Wilson é maior com o Sutton mesmo, tem tudo para brilhar, porque a gente viu que o Metcalf,
que foi assunto logo antes disso, conseguiu fazer junto com o Russell Wilson. E o Courtland Sutton, eu não sei se tem o mesmo teto do Metcalf, o mesmo talento, mas características similares e talvez ainda mais capacidade de ganhar bolas contestadas na red zone ali e marcar touchdowns. Então, numa divisão também que deve ter vários tiroteios aéreos da AFC Oeste, acho que o Sutton flertar com 15 a 20 touchdowns é possível numa projeção otimista aí, e aí ele certamente termina no top 12, pelo menos, entre wide receivers. Bom, vamos para o nosso terceiro jogo, deixa eu só colocar na tela aqui, que é a meu cargo, meu querido Chicago Bears, recebendo a visita do 49ers do meu amigo Júnior Mendonça, num favoritismo mais do que claro para São Francisco, né? São 7 pontos, segundo Las Vegas, no over-under baixo aí de só 41,5 pontos, o que nunca é muito bom para o Fantasy, mas as figuras principais acho que não tem muito mistério nessa partida, né? Do lado dos Bears, acho que toda semana vai ser isso, Darnell Mooney e Cole Kmet. Você escala muito mais pelo piso, pelo volume esperado de targets que eles vão ter e a consequente produção estatística em forma de recepções e jardas. É um jogo que os Bears vão ter que correr atrás do placar, então isso aumenta as chances deles produzirem para o Fantasy. Eu quero muito ver como que vai ser essa divisão de targets, né, entre essas duas claras principais armas, porque depois disso você tem Equanimous Sam Brown, Byron Pringle e companhia, o nível cai demais. E o jogo aéreo dos Bears não tem muito mistério. Eu quero ver o Justin Fields tendo que sobreviver aí a um pass rush forte dos 49ers, com o Nick Bosa principalmente, e sem linha ofensiva. Se você tiver outras opções de quarterback, principalmente numa liga que não é super flex, guarda um pouquinho o Justin Fields, espera ver o desempenho dele, que foi um pouquinho animador nesses últimos jogos de pré-temporada, deu flashes interessantes, correndo com a bola principalmente, que é muito importante para o Fantasy, que é algo que eu quero ver o Trey Lance fazendo, o novo titular dos 49ers aí, uma das principais apostas de breakout para o Fantasy, mas agora com essa pulguinha atrás da orelha, com a renovação do Garoppolo, né? Acho que essa sombra vai parar para cima do segundanista toda vez que ele cometer um erro, um turnover, principalmente, as câmeras vão se virar para o Jimmy G ali na sideline. Mas para o Fantasy, mesmo se ele não performar muito bem, essa capacidade dele produzir com as pernas, ele vai ter chance de fazer isso num jogo em que é destacadamente favorito, né, o time dele. Vamos ver se ele realmente vai apresentar esse bom desempenho no nosso jogo dentro do jogo. Quero muito ver também como vai ser a distribuição de targets desse novo quarterback, nesse ataque que muda bastante nos 49ers, uma característica muito diferente do Garoppolo para o Lance, e muitos reports de que o principal alvo do Lance seria o Brandon Ayuk, não o Deebo Samuel. Também tem toda a questão que o Samuel fez o seu holding, né? Chegou a pedir troca expressamente, no final ficou em São Francisco, e é um jogador bastante diferente em termos de características do Ayuk, né? O Lance, ele solta muito mais o braço em comparação ao Jimmy Garoppolo, então o Ayuk tem mais essa característica de fazer rotas mais longas do que o Deebo Samuel, que é uma máquina após a recepção, e deve continuar sendo usado no jogo corrido também, e eu acho que é boa a chance dele conseguir pelo menos um touchdown terrestre, talvez, maior do que a chance de um touchdown aéreo para o Deebo Samuel nessa partida, em que os Niners são favoritos destacados. Então você escala o Deebo Samuel, acho que com confiança, ele é uma escolha de segundo round nos drafts em média. Eu acho que a gente tem que respeitar a qualidade do jogador, mesmo com essas dúvidas aí, com essa mudança de quarterback. E o George Kittle, né? Vamos ver o quanto ele vai ser utilizado como bloqueador e o quanto como arma no jogo aéreo desse novo quarterback. Eu tenho meus receios aí se ele vai conseguir corresponder a esse ADP de top 5. Eu acho que pela qualidade dele, mas com alguma inconsistência semana a semana, ele vai explodir em pelo menos 2, 3 semanas, mas também entregar pontuações abaixo de 5 pontos em 2 ou 3 semanas também. Então isso nunca é muito confiável na hora de você tê-lo no elenco. De qualquer forma, por esse teto absurdo que ele oferece, pela qualidade técnica que ele tem, você escala o George Kittle sem muito mistério. E o Ayuk, eu acho que é pelo menos um flex muito interessante em ligas PPR principalmente, e mesmo se você fez um build de running back heavy, eu acho que ele vale como wide receiver 2, mesmo num jogo em que os Niners são favoritos, porque eu estou muito curioso para ver esse entrosamento que dizem que o Lance e o Ayuk vem tendo. De resto, no backfield, né?
Vamos ver aí essa questão dos Bears. Muita gente falando que o Khalil Herbert tem chance de assumir a titularidade no médio e longo prazo, até porque é ano de contrato do Montgomery e é uma nova comissão técnica, com uma nova estratégia de corridas também. O Herbert talvez se encaixe melhor nessa nova filosofia, mas o Montgomery é um cara que sempre foi muito confiável para o Fantasy nos últimos anos pelo grande volume que ele teve, né? Ele só jogou menos snaps do que o Najee Harris ano passado. Vamos ver se isso se mantém, porque se não se mantiver, vai ser difícil ele justificar o ADP que teve ali de round 3, round 4 para o Montgomery, e num jogo em que os Bears são azarões, é muito difícil ele ter um volume terrestre que sustente essa questão. Vamos ver em ligas PPR se ele vai receber alvos também, né? Muitos targets, tendo que correr atrás do placar, ou se o Herbert aparece numa divisão maior do que a gente estava acostumado a ver nesse backfield. E do lado dos Niners, Elijah Mitchell parece ser o claro favorito para liderar esse backfield, que é sempre tão produtivo, né, do Kyle Shanahan. Mas também vamos ver o quanto o Deebo Samuel vai comer de fatias aí dessas carregadas, e se o Jeff Wilson, agora aparentemente, pelo menos no começo da temporada, saudável, aparecerá também para tirar algumas oportunidades do Elijah Mitchell. Mas eu acho que nesse favoritismo dos Niners é uma boa aposta para pelo menos flex, e em ligas que não dão pontos por recepção, se você ainda jogar na chamada standard, o Mitchell ganha ainda mais valor, porque tem a tendência de ter pelo menos 13 a talvez 20 carregadas nesse jogo em que os Niners são favoritos destacadamente para comer o relógio, né, como a gente está acostumado a ver. E aí, em termos de defesas e kickers, eu gosto sempre do Robbie Gould, é um cara que a galera acaba esquecendo, e num jogo em que os Niners são favoritos, acho que ele vai ter boas chances aí de pontuar. O Cairo Santos, muito difícil, um over-under baixo, né? O time azarão, passaria longe do nosso compatriota. E a defesa dos Niners é uma bela pedida contra essa linha ofensiva inexistente dos Bears. Acho que a chance de turnovers aí para o meu querido Justin Fields, infelizmente, é alta. Então, se você tiver a defesa dos Niners, escale com confiança. A dos Bears, pelo contrário. Acho que é isso sobre essa partida. Vou só passar no chat rapidinho aqui. O Bruno Souza está falando aqui do seu quarterback, Júnior, então vou passar para você essa. Para quem pegou o Trey Lance e banco com 6 quarterbacks, vale pegar mais um QB no estilo de Carroll Deck? Com 6 jogadores no banco e o Trey Lance sendo titular. Você acha que é uma boa estratégia aí garantir um veterano reserva? Eu acho que é bem válido aqui. Até a hora que eu li o nome do Dak Prescott, para mim é um cara que deve terminar para mim até à frente do Trey Lance. Ele tem um ataque muito vertical, um ataque muito aéreo, e para mim o Dak Prescott é um cara bem seguro aqui. Eu tenho um certo receio com o Trey Lance, e estava mais confiante antes da pré-temporada. Com os jogos da pré-temporada já fiquei um pouco receoso, então acho que vale pegar o Dak Prescott aqui nessa waiver, né? Acho que vale ter ele no banco, sim, e de repente até escalá-lo nessa primeira semana. Tenho medo do Trey Lance, de repente os 49ers abrir aí 14-0, 14-13, e os 49ers correr com a bola, e ele não ter tanto volume, não passar tanto a bola, então eu fico com certo receio. Júnior, que é o nosso insider dos Niners, veio com informações valiosas, mas o Fábio Fortes aqui tá num hype maior. Eu ainda tô, acho que um pouquinho nesse trem. Ele que tem uma belíssima foto de Colin Kaepernick, o maior injustiçado da história dos esportes, não só da NFL, falando que o Lance termina a temporada como quarterback top 5. E mandar um beijo maravilhoso para a minha querida mãe, Maria Letícia do Amaral Souza, que está aqui no chat também. Bom, bora acelerar um pouquinho, galera, já passamos de meia hora e tem muito jogo para a gente falar. Agora é a vez do Júnior falar sobre um confronto divisional bem legal, que envolve o Miami Dolphins recebendo o New England Patriots, um over-under de 46,5, e o Miami Dolphins favorito por 3, Júnior. Miami favorito, eu acho que em muito tempo não era favorito contra os Patriots, né? Mas eu acho que a gente vê um favoritismo um pouco maior realmente dos Dolphins. Um time ajeitadinho, um time bem encaixado. E eu pensando nas opções de opções claras para serem escaladas, são poucas. Eu acho que são bem poucas. Para mim, hoje, incontestáveis são os dois wide receivers dos Dolphins, que é o Tyreek Hill e o Jalen Waddle. Para mim, são os dois incontestáveis a serem escalados. Tem algumas outras opções bem interessantes para ser flex, mas eu vejo os dois que são incontestáveis para serem escalados. Fico com um pouco de receio desse backfield do Miami Dolphins.
Eu vejo que o pessoal, inclusive a própria redação, né, o pessoal coloca o Edmonds bem acima e que ele vá ser o titular, claro, mas eu fico com um certo receio que o Raheem Mostert assuma talvez esse papel de running back 1, ele que já trabalhou com o novo head coach lá nos 49ers, então eu fico com esse receio, e o Raheem Mostert é um bom running back, saudável, ele é um bom running back, então eu fico com um certo receio dele ser o running back 1 desse time, e ou dividir, ser bem dividido esse backfield. Então, o Edmonds eu fico com um certo receio, acho que ele vai ser escalável por conta do capital de draft. Acho que o pessoal tem pego ele um pouco acima, então por isso ele vai ser escalado. E é um cara que recebe bastante passes, tem que se contar isso, né? Hoje em dia a gente joga, a maioria das ligas são PPR, e o Edmonds deve ter esse fator a seu favor. Do lado dos Patriots, não vejo tanto talento assim para a fantasy, não vejo muitos jogadores a serem incontestáveis, escaláveis. E Talvez o aproveitando, desculpa te cortar, Júnior, Imagina. só para Ah, você imagina. encaixar já a pergunta do Bruno, né? Nesse time dos Patriots, o wide receiver 1 é uma incógnita completa, na minha visão. O que vocês acham? Já responde ele também, porque eu acho que é bem por aí, né? Exatamente. Eu fiquei bem na dúvida, fui olhar a DP, fui olhar onde é que cada um está sendo draftado, e tem muita inconsistência, né? Tanto do Jacoby Myers quanto do Davante Parker. Então, na minha opinião, mas é opinião, não é nenhum reporte, vai ser o Parker, para mim vai ser o recebedor 1. Só que o Parker tem o problema das lesões, né? Então, tudo isso conta. E eu ficaria de fora dos dois nessa primeira semana. Acho que vale a gente ver como é que vai funcionar esse ataque. O Mac Jones é um cara que não produz números absurdos para fantasy, então eu fico com um pouco de receio desses dois recebedores. Um único recebedor que eu gosto um pouco mais nesse ataque é Hunter Henry. Hunter Henry é um tight end que eu gosto. Na temporada passada anotou bastante touchdowns, acaba tendo essa dependência, mas parece ser o alvo número 1 de Mac Jones, aparentemente. Então é um cara que eu gosto. Para quem faz um late round tight end ali, eu acho que é um cara que é bem escalável essa semana. Dentre as opções, eu acho que é um bom jogador. Apesar da defesa do Miami Dolphins ser muito boa. Acho que vai roubar muito a bola do Mac Jones. Então eu ficaria um pé bem atrás em todos os alvos dos Patriots. E esse backfield, a gente já vem falando há um certo tempo, né? Do Stevenson. O Stevenson talvez assuma esse papel de running back 1 do time. Vamos ver como é que vai funcionar na semana 1. Eu não escalaria nenhum dos dois, nem o Damian Harris, nem o Stevenson. Acho que eles vão dividir bastante esse backfield nas primeiras semanas, com tendência do Stevenson ter um volume um pouco maior da metade para frente da temporada. Então eu ficaria um pouquinho de fora desse backfield dos Patriots e dos Dolphins também. Eu particularmente, sei que o pessoal tem o Edmonds um pouco à frente, mas eu não gosto tanto do jogador. A gente até falou nas últimas lives, né? Talvez ele seja o running back 1 pelo dinheiro, né? Pelo contrato que ele recebeu, talvez ele seja o running back 1 do time. Mas eu fico bem receoso nos dois backfields desse jogo. Boa, Júnior. Tô curioso para ver também quem vai fazer o papel de James White, que se aposentou lá nos Patriots e em ligas PPR é tão valioso, né? Esse running back que recebe passes nesse ataque. Também sem o McDaniels, vamos ver como é que vai funcionar, se vai funcionar esse ataque agora com dois nomes contestáveis chamando jogadas, o principal deles, Matt Patricia, né? Mas eu gosto do Stevenson nesse papel, vamos ver se isso se confirma. Bom, a gente tem bastante pergunta lá do Instagram, né, Júnior? Mas como o tempo está um pouquinho corrido, vamos emendar mais dois jogos e depois já separa duas perguntas aí que você mais gostar para a gente conseguir responder depois. Agora é a vez do Edu falar sobre o Carolina Panthers recebendo o Cleveland Browns. Um over-under baixinho de 41,5, é o Revenge Game de Baker Mayfield, né? Com o Carolina Panthers, que é o novo time dele, favorito por só 2,5. Para o Fantasy, o que a gente pode esperar desse jogo, Edu? Então vamos lá. Do lado dos Panthers, começando no Baker, por mais que seja o que você falou do Revenge Game, eu acho que o Baker é o cara que eu não escalaria para essa rodada. Eu não tenho certeza de como vai ser ele nesse ataque dos Panthers, sinceramente. Para mim é uma incógnita, então ele é um cara que vem desempenhando
mal desde a época dos Browns. Tudo bem que teve a lesão no ombro e tudo mais, mas é um cara que vem desempenhando mal, não foi um bom quarterback para fantasy. Então eu acho que eu não escalaria o Baker nesse primeiro jogo, eu esperaria para ver como é que vai ser, como que vai rodar esse ataque dos Panthers, né? Se vai ser Christian McCaffrey 200 carregadas por jogo, ou se ele vai conseguir passar a bola pelo menos um pouco pro DJ Moore, pro Robbie Anderson, enfim. Agora falando do McCaffrey, é o cara must start é o cara, assim, a melhor escolha do confronto, ele deve ser a manivela desse ataque mesmo. DJ Moore é um receiver que, por mais que eu tenha um pouco de dúvida no que o Baker vai apresentar, eu acho que pela questão do volume, por ele ser realmente o receiver 1 desse time, ele tem chance de pontuar bem, é um cara que eu escalaria para a rodada. E no lado dos Browns, ter o Jacoby Brissett me assusta muito, porque a gente vê ele jogando, é um quarterback muito ruim. Então eu acho que quem pode brilhar nesse ataque vai ser o Nick Chubb. É um cara que eu tô até um pouco mais alto em relação à própria redação, né? Acho que a redação tá bem abaixo nele no ranking. É um cara que eu tô um pouquinho mais alto. Eu acho que ele vai correr muito com a bola nesse time dos Browns, principalmente agora que a gente tem o Jacoby Brissett passando. Então, eu não duvido nada que o Jacoby Brissett vai chegar no máximo a, sei lá, 15 a 20 attempts por jogo, e seja o resto, bota o Nick Chubb correndo e, sei lá, screen pro Kareem Hunt, é isso. Então eu acho que o Nick Chubb vai ter muito volume nesse ataque. É um cara que eu escalaria para rodada, mesmo tendo um matchup que até certamente é difícil, que é o matchup contra os Panthers. E passando para os wide receivers, eu não escalaria nenhum dos Browns. Eu estou bem abaixo em relação até o Amari Cooper. Por mais que a gente já tenha visto o Amari Cooper desempenhar, um cara até que tem um certo talento e tudo mais, mas eu estou abaixo nele, principalmente nessa semana. Mas um cara que pode surpreender, que o Sérgio fala muito durante as nossas lives, que é o Brissett passando para Tyrande. Então eu acho que é um cara que eu até estou um pouco mais alto, que pode ser um sleeper para a rodada, é o Denver Njoku, que é um cara muito físico, pode ser até funcional dentro da red zone, pegando passes, pegando TDs curtos e tudo mais. Então é um cara que eu tô de olho, pode ser um sleeper para a rodada, sim. Boa, Edu. Agora, antes da gente ir para as perguntas do Insta, eu vou falar sobre outro confronto divisional aí na NFC Sul dessa vez, que é o New Orleans Saints visitando o Atlanta Falcons. Um over-under que eu acho que eu iria no over, viu? 42,5, baixinho também, mas esses ataques com uma defesa dos Falcons, principalmente, mas a do Saints com algumas dúvidas, eu acho que mais do que 42 pontos a gente pode esperar. E os Saints são favoritos mesmo fora de casa por 5,5 pontos, acho que faz todo sentido, agora que os Falcons estão num rebuild mode completo, né? Matt Ryan não é mais o quarterback, Marcus Mariota assumirá essa função. Acho que o Mariota só é considerável para o Fantasy em Liga Superflex, principalmente nessa partida, com uma defesa com alguns questionamentos, mas ainda forte de New Orleans, e agora com Dennis Allen no comando, ele que era o coordenador defensivo, a gente tende a haver uma ênfase maior para esse lado da bola, né, o lado defensivo lá no Saints. E aí nos Falcons não tem muito mistério no jogo aéreo, né? Muito parecido com os Bears. Você confia bastante no Kyle Pitts, principalmente como tight end, né? Ele que é uma das grandes apostas para breakout, talvez alcançar um patamar ali de top 3 na mesma prateleira de Kelsey Andrews. Eu não sei se é já nessa temporada ou se a gente terá que esperar um pouquinho mais. De qualquer forma, o Mariota tem um histórico interessante na hora de olhar para jogadores dessa posição, né? A gente já viu Delanie Walker lá nos Titans brilhando, com o Mariota passando a bola para ele, e o volume esperado para o Pitts é bem considerável. E se a gente realmente observar a secundária, principalmente na figura do Lattimore, que já foi assunto rapidinho aqui, marcando o Drake London, o Pitts mais pelo centro do gramado, mas também alinhando como wideout, tem muita chance de conseguir uma folga das double coverages que ele teve em 2021, agora com a companhia do London, e conseguir encontrar a end zone muito mais vezes essa temporada, e quem sabe isso já não comece na semana 1. O Drake London em si, muito também pela lesão que ele teve, perdeu mais de uma semana de treinamentos, acho que ainda é cedo para escalá-lo com confiança no Fantasy, acho que só em ligas mais profundas, com 3 wide receivers e 2 flex, por exemplo, aí você escala ele como sua última opção entre recebedores, né, no segundo flex ali.
pelo menos nessa primeira semana, por mais que ele seja um jogador que eu adore demais, todo mundo que acompanha aqui o canal sabe, mas eu acho que pelo menos para essa rodada inaugural é melhor a gente esperar para ver se esse todo o potencial dele comece a aparecer nessa primeira rodada. No backfield dos Falcons, fica a curiosidade para ver o Cordarrelle Patterson, né? Esse running back que não era running back até o ano passado e surpreendeu muito, foi a grande adição de waiver de 2021. Se ele continua como líder do backfield, acho que pelo menos para início de temporada essa é a tendência. Eu acho que ele deve ser menos utilizado no jogo aéreo do que ele foi ano passado, também pela chegada do London, né? E aí vamos ver se alguém assume o papel que foi do Mike Davis em 2021, totalmente bust para o Fantasy, né? Ele passou longe de corresponder às expectativas, mas o Arthur Smith acho que gosta de um power back para as descidas iniciais, primeiro e segundo down ali. O Tyler Allgeier é um rookie intrigante, bem forte, um prospecto de power back mesmo, mas que não tem o capital de draft tão alto assim. Não sei se para essas primeiras semanas ele pode ocupar esse papel, ou se o Damian Williams, veterano, já na casa dos 30 anos também, assim como o Patterson, talvez seja esse jogador. De qualquer forma, os Falcons, azarões na partida, tendem a recorrer ao Patterson mais do que eles gostariam, talvez, principalmente no segundo tempo, e aí ele pode aparecer nesse jogo aéreo tão valioso, principalmente em ligas PPR. Então, eu gosto do Patterson mais como flex do que como running back 2 para esse jogo, mas se você não tiver muitas alternativas, numa liga full PPR principalmente, dá para tentar apostar aí no Patterson como um running back 2. Do lado do Saints, muito curioso para ver essas novas armas do jogo aéreo, que sofreu tanto, principalmente na última temporada, né? Com o Michael Thomas parecendo um Papai Noel, né? Você acredita, se quiser, a essa altura, na saúde dele, principalmente, né? Além dos problemas extracampo. Eu tenho todos os pés atrás com esse jogador, que vem ainda sendo draftado ali na faixa do round 5 ao round 7. Para mim, é um preço muito alto, com tantas dúvidas que param sobre esse que foi o principal recebedor da NFL e do Fantasy lá em 2019, mas que desde então não conseguiu se manter saudável e com uma sequência confiável de jogos. Eu gosto muito do Chris Olave para assumir um protagonismo, talvez não de início, mas no médio e longo prazo desse jogo aéreo, porque eu acho que o jogo dele casa muito bem com o James Winston, muito diferente do que o Drew Brees fazia com o Michael Thomas, que adorava atuar como um big slot ali e receber os passes mais curtos, que o Drew Brees adorava lançar. O James Winston é outra característica, e aí eu quero muito ver esse entrosamento dele com o Chris Olave, que é um calouro que talvez chegue dentre essa classe mais pronto em comparação aos seus concorrentes aí, é um cara bastante refinado tecnicamente e que gosta de passes em profundidade, e contra uma secundária fraquíssima dos Falcons, acho que ele vai ter muita chance de achar uma ou duas big plays e aí só nelas já valer a pena para o Fantasy. Acho que é uma aposta interessante para flex, pelo menos nessa rodada. E o Jarvis Landry chega para ocupar a posição de slot mesmo, e aí eu fico curioso para ver o Michael Thomas mais no outside, né? Outro motivo de preocupação para mim em relação a esse jogador, mas o Jarvis Landry, acho que em ligas mais profundas, full PPR, pode ser uma opção de piso interessante toda semana, incluindo essa inaugural. E aí os quarterbacks, acho que só o Winston é mais escalável em ligas padrão, se você panteou totalmente a posição e está streamando quarterbacks, é uma boa opção contra essa secundária fraca, por mais que a gente tenha o Alvin Kamara com tudo para brilhar aí nesse primeiro jogo, porque o favoritismo do Saints é destacado e no segundo tempo ele deve ter muitas carregadas, mas eu estou intrigado para ver também se o Mark Ingram não vai aparecer mais do que os jogadores que tenham o Kamara no seu time de fantasy gostariam, principalmente no garbage time ali, poupando também a principal arma do ataque. Eles jogam o veterano lá, o Ingram, que foi muito bem na pré-temporada, inclusive, para gastar o relógio, ele que é mais power back em comparação ao Kamara. De qualquer forma, o Kamara é a escolha de segundo round, pelo menos, e você escala semana sim, semana também, enquanto ele estiver saudável. Acho que é isso em relação a esse jogo. As defesas, acho que a do Saints é uma boa opção, dos Falcons nunca, praticamente nenhuma semana. E os kickers, o Young Hoku é um cara bem preciso, mas não vai ter muitas oportunidades nesse ataque fraco, então não gosto muito. E o Will Lutz voltando de lesão, acho que ainda é cedo para confiar, mas é um cara que era muito bom
até se lesionar gravemente no ano passado. Eu acho que outras opções de kicker no over-under maior, que a gente vai ter vários jogos que esperam tiroteios maiores, são opções melhores do que esses dois chutadores. Agora, Júnior, bora fazer algumas perguntinhas que surgiram lá no Insta, passar uma para cada um aí dos seus companheiros para a gente ver o que apareceu lá na nossa rede social das fotos. Aproveitando então esse último jogo que estava falando dos Falcons, uma das perguntas é Darnell Mooney ou Peterson no flex? Pergunta do nosso amigo lá, Pedro Santi. E aí, Edu? Acho que é Darnell Mooney, né? Não tem muito o que dizer, não. Também acho. É muito volume, vai ter muito volume no Darnell Mooney e o Adel Peterson é um cara, pra mim, é uma incógnita nesse ataque ainda, então eu acho que é o Mooney mesmo. Boa. Vou passar uma pro Dezão, então, dos dois queridos dele. Pergunta do nosso amigo Vitor Santana. Amon-Ra St. Brown ou Gabriel Davis no flex? Nossa, se você tem essa Difícil, hein? escolha, o seu time está uma maravilha, a oitava maravilha do mundo. Cara, é muito difícil. Eu acho que pelo potencial de tiroteio desse Thursday Night Football, eu iria com Gabriel Davis, porque é o teto maior, e eu acho que o piso deles o piso do Amon-Ra é maior, eu acho, mas por esse over-under, eu acho que vai ser uma troca de liderança atrás da outra. Eu acho que para a semana 1 eu iria com o Davis. Acho que, só uma coisa, acho que vai ser um matchup difícil pro Amon-Ra também, viu? Tem o Darius Slay de um lado, verdade. tem o James Bradbury do outro. Então, a secundária melhorou agora com o Gardner Johnson, que era do Saints também. Então, acho que é um matchup difícil para ele também. E o Jalen Ramsey vai cuidar muito mais do Diggs do que do Davis. Com então certeza. A gente vê mais espaços para ele, como a gente viu no último jogo em que ele atuou na NFL, aquela atuação histórica contra os Chiefs de 4 touchdowns. Não vai chegar tanto, não vamos esperar que ele vai repetir isso, mas principalmente na red zone ali, acho que boas oportunidades de touchdown para o Gabriel Davis. Aí, temos mais uma pergunta que surgiu no chat do nosso amigo Leandro Festa. Júnior, é sua vez. 2 vagas flex, full PPR. Michael Thomas, Amon-Ra St. Brown, CH, Alan Lazard. Estou bem na dúvida sobre qual Michael Thomas vem. Eu acho que todo mundo está nessa dúvida, né? De qual Michael Thomas vem para a temporada. Mas dentre os matchups, eu acho que o Michael Thomas tem o mais favorável, que é contra essa secundária dos Falcons, né? Então eu acho que o matchup dele é muito bom. E os outros dois recebedores, Olave é calouro, a gente ainda não sabe como é que ele vai ser nesse ataque. E o Landry também chegando, né, agora, como tu disse, para o slot. Então, acho que o Michael Thomas é uma das opções, eu escalaria nessa semana. E a outra, eu ficaria com o Amon-Ra St. Brown. O Lazar, a gente não sabe se vai ser o recebedor número 1 do Aaron Rodgers. Eu acho que deve ser, eu acho que ele vai se transformar no recebedor número 1, mas a gente ainda não sabe. Esse jogo vai ser disputado, viu? A gente vai falar daqui a pouco, mas o Green Bay vai enfrentar os Vikings e não vai ser moleza, não. Hein? Verdade. Agora bora para a nossa próxima partida, que é com você mesmo, Júnior. O New York Jets recebendo o Baltimore Ravens no over-under de 44,5, bastante intermediário, um pouquinho mais para baixo, e os Ravens favoritos por 7. Eu esperava um favoritismo até um pouquinho maior, mas de qualquer forma, fala para a gente o que esperar dessa partida no Fantasy Football. Eu vejo um favoritismo bem maior dos Ravens. Para mim, os Ravens são candidatos, são um dos contenders na AFC, apesar de ser muito forte, eu acho que são um dos contenders. Vejo um favoritismo bem maior dos Baltimore Ravens. Acho que vai bater facilmente esse 7, né? E falando em termos de fantasy, acho que esse time do Baltimore Ravens tem muitas opções para a gente escalar. Semana sim e semana também, eu acho que vai ter opções no Baltimore Ravens. A gente começa aí com o Lamar Jackson, que para mim vai terminar no top 5, talvez brigar pelo top 1 com o Josh Allen nessa temporada. Acho que vai voltar a ter um grande nível Lamar Jackson, se manter saudável, é claro, mas eu acho que ele tem um nível muito alto, corre muito com a bola, e esse backfield balhado, né, talvez sobre ainda mais corridas por Lamar Jackson, mais touchdowns. Eu tinha uma expectativa muito alta com o J.K. Dobbins, ainda tenho certa expectativa com ele, mas para a semana 1 a gente viu que ele tá balhado, né, pelos reportes, toda a discussão ali no Twitter, né, a gente viu que ele tá saudável, não tá saudável, vai jogar, não vai jogar. Então eu ficaria de fora nessa semana do Dobbins, acho que a partir da semana 2 ele deve estar recuperado, e é um alvo muito bom, mas nessa primeira semana eu ficaria de fora. Essa defesa dos Jets não é de todo ruim, principalmente contra o jogo terrestre. Não é de todo ruim, então o Dobbins, seja Mike Davis,
seja Kenyan Drake, ficaria de fora desse backfield nessa primeira semana. Acho que o único que vai correr melhor com a bola vai ser realmente o Lamar Jackson. E os recebedores, eu acho que tem dois muito confiáveis nesse time do Baltimore Ravens. Mark Andrews não tem nem o que falar, eu acho que vai brigar novamente para ser o top 1 da temporada. E a gente viu que o corpo de recebedores dos wide receivers não foi tão reforçado. Então ele deve ser o alvo 1 do Lamar Jackson. Então vai ser escalado semana sim e semana também. E o outro é o Rashad Bateman, outro que é queridinho da redação e do pessoal. O Bateman acho que é um alvo bem escalável, até como um wide receiver 2, eu acho que ele é confiável, principalmente pelo matchup contra os Jets. Acho que é um alvo bem interessante. Então, acho que vale a escalação, seja como um wide receiver 2, seja como um flex. Acho que é bem escalável. E a gente fica na dúvida, eu até coloquei a pergunta ali na pauta, quem será que vai ser o alvo número 3 desse time? Será que realmente vai ser o Likely? Tenho uma certa expectativa, talvez eles possam atuar nesse pacote aí com dois tight ends, né? E ele ser o alvo número 3 do time, sim. Não confio aí nos outros wide receivers, que é Duvernay, Prochet, não confio em ninguém desses caras. Então acho que o Likely pode ser um grande sleeper na temporada. Para a semana 1 acho que ainda não, mas no restante eu acho que é muito válido. Passando para o lado dos Jets, poucos alvos nesse ataque, principalmente porque o quarterback vai ser Joe Flacco. Então isso limita muito o ataque dos Jets. Ficaria de fora da maioria deles. Acho que os dois que podem ser pensados é Breece Hall, principalmente pelo capital de draft investido nele, apesar dos reportes falando que vai ser o Carter, o running back 1. Eu não acredito, principalmente porque ele foi uma escolha alta, né, de segundo round. Mas acho que é um cara escalável por conta do capital de draft. O confronto não é dos melhores, porque a defesa dos Ravens é muito forte, mas ele vai acabar sendo escalado. Se você tiver uma opção melhor de running back, é claro que é válido de colocá-lo. E o outro alvo que eu pensaria em colocar é Elijah Moore. Elijah Moore, o queridinho do Caio Bretas, eu acho que é um cara muito, muito interessante para a temporada. Nessa primeira semana, eu acho que eu ficaria de fora dele por dois fatores. Eu acho que o primeiro é Joe Flacco, que vai limitar muito esse jogo aéreo dos Jets. E o segundo é essa secundária do Baltimore Ravens, que é fortíssima, talvez a melhor secundária da NFL, com Marcus Peters, com o Kyle Hamilton, então Marlon Humphrey, é uma secundária fortíssima. Então eu ficaria de fora do Elijah Moore ou de qualquer outro recebedor do New York Jets. E ó, o Fábio tá falando aqui no chat que o Elijah é disparado o jogador que ele mais draftou nas ligas de basquetebol do Bretas. Não sei como você conseguiu jogando contra Caio Bretas, viu, Fábio? Você tesourou ele certamente várias vezes, então. Imagino terminar o wide receiver top 10 jogando sem quarterback, mas eu acho que o talento que ele demonstrou nas partidas em que ele se manteve saudável em 2021, Matt Harmon, nosso guru de wide receivers principal, já foi nosso convidado por 2 vezes no nosso canal, né? A gente teve a honra de entrevistá-lo 2 vezes. Adoro o Elijah Moore e, enfim, a situação de quarterback, se melhorar no médio e longo prazo, ou com a ascensão do Zach Wilson, ou com a adição de um novo jovem mais talentoso, ele tem tudo para realmente explodir na NFL e já nessa temporada ser uma boa opção para o nosso Fantasy Football. E nosso querido amigo José Ferraz, maior torcedor dos Jets no Brasil, falaria, viu, Júnior, que o Joe Flacco seria melhor para o Fantasy de todos os jogadores, inclusive o Elijah Moore, do que o Zach Wilson. Então vamos ver se confirma, se realmente a gente vir o Joe Flacco nessa primeira semana aí, enquanto o Zach Wilson ainda é dúvida por questões Aproveitando mais uma perguntinha do Instagram, Bora. que é um jogador que está envolvido. Passo para vocês também a bola, que é uma dúvida também do Vitor Santana, que é Breece Hall ou Kareem Hunt? Quem vocês iriam nessa primeira semana? Nossa, difícil, hein? Eu acho... Nossa senhora. Que pergunta difícil. Uhum. Eu acho que eu iria no Hall ainda. Pelo teto maior, porque os dois são azarões nos próprios jogos, mas aí isso aumenta o valor do Hunt recebendo passes, né? Eu acho... Nossa, muito difícil. Eu acho que eu vou ficar com o Hunt. Na primeira semana, o piso maior é do Hunt por causa dos reports em relação ao Carter também. Se ele tem essa opção de um cara que a gente já sabe o que é na figura do Hunt,
espera um pouquinho para ver a utilização do backfield dos Jets nessa primeira partida, e aí Então, vamos esperar que o Breece Hall vai realmente ser esse protagonista. Eu acho que isso vai durar no máximo, essa dúvida vai durar no máximo até semana 4, muito parecido com o que foi o Jonathan Taylor na temporada de calouro dele, que tinha o Marlon Mack ainda, o Naheem Hines, mas a partir da semana 5 ali, ele já assumiu o protagonismo e terminou como top 10 naquele ano já. Acho que a tendência é a gente ver algo parecido, talvez com um teto um pouquinho menor do que o Taylor naquele ataque dos Colts, porque os Jets são um time ainda com menos expectativas do que era aquele Colts. O Breece Hall, pelo talento que ele tem, ele vai assumir esse protagonismo, mas não sei se para essa semana 1, né, Júnior? talvez eu acho que o outro confronto talvez seja mais equilibrado do que esse, né? Tendo o Browns e Panthers, a gente não sabe quem vai despontar, a gente não sabe como é que vai ser esse Baker Mayfield, né? Talvez Kareem Hunt tenha bastante oportunidade. E aqui nesse jogo a gente vê um claro favoritismo dos Ravens, né? E os Jets vão estar atrás do placar praticamente o jogo inteiro e talvez o Hall não tenha tanto volume, né? Exato. Bom, bora acelerar um pouquinho, porque eu tenho um draft 9h30 ainda, de uma liga maluca. Se muito provavelmente a gente invadir o horário do draft, eu comento um pouquinho sobre ela. E tem Libertadores também às 9h30. Acho que a galera vai querer assistir aí o jogo do meu rival, que eu cansei já de ver ser campeão. Então a gente tem que secar o Palmeiras às 9h30. Mas agora é a vez do Edu falar sobre Washington Commanders e Jacksonville Jaguars. O jogo é na capital federal. O que a gente pode esperar para o Fantasy nessa partida aí, Edu? O over-under também de 43,5, né, que tá. Isso. E menos 3 para Washington, é isso? Washington favorito por 3. Favorito por 3, isso, exatamente. Só uma coisa rapidinho do Palmeiras. Vocês, São Paulinos, já ganharam muitos títulos, os Palmeiras já sofreram muita mão de vocês. Então acho que chegou a hora um pouquinho também de vocês sofrerem. Tem que aprender a sofrer um pouquinho também com o futebol. É verdade. Mas a gente tá sofrendo bastante, tá? Falando de Commanders e Jaguars, vamos lá. Dos quarterbacks, eu acho, por mais que eu não goste nem um pouco do Carson Wentz, eu acho ele muito ruim. Eu acho que ele é um bom nome de stream para essa primeira rodada. Porque, querendo ou não, ele tá enfrentando os Jaguars, que é uma defesa que, por mais que tenha se reforçado no front com o Trevon Walker e tudo mais, eu acho que contratou aquele linebacker que era de Atlanta também, o Oluokun, se eu não me engano, que foi muito bem na temporada passada. Devin Lloyd via draft também. Devin Lloyd também, isso. A secundária ainda continua bem ruim, eu não gosto nem um pouco, por exemplo, do Shaquille Griffin, que é um cornerback que já foi de Seattle e tudo mais. Eu acho que o Carson Wentz, se ele tiver um jogo terrestre funcionando um pouquinho, ele consegue ir bem nessa primeira rodada. Então acho que é um bom nome para streaming. Já no Trevor Lawrence, eu não escalarei esse na primeira rodada. Acho que é um nome para a gente observar como é que vai ser esse ataque do Doug Peterson, como é que vai rodar. Por mais que a gente saiba que tem talento ali, eu acho que a temporada do ano passado deu um pouquinho de medo em relação a ele. Por mais que tenha sido um caos completamente diferente, Urban Meyer e tudo mais, eu deixaria de escalar o Trevor Lawrence nesta rodada. No backfield, o Antonio Gibson é um jogador que eu considero muito risco, só que é um risco que pode ser pago. Ele é um risco com teto, na minha opinião, porque se a gente vê ele, se ele conseguir correr bem, tudo mais, se ele receber passes, que é um cara que a gente sabe que recebe muito bem passes, ele tem tudo para chegar a top 10 da rodada de running back. Então eu acho que o Antonio Gibson é um cara que é arriscado, mas pode se pagar. No Travis Etienne, é um cara que eu draftei bastante até, eu tô bem acima nele, só que ele enfrenta um front muito difícil do Washington, né, que tem o Jonathan Allen, Darren Payne, Montez Sweat, não vai ter o Chase Young, mas só que tem só esses 3 aí que são 3 ótimos jogando no front. Então eu acho que é um confronto difícil, só que como o Travis Etienne é um cara que ainda tem o talento natural de receber passes, eu acho que ele pode ser um bom nome para essa semana como running back 2. De wide receiver, acho que o Terry McLaurin é a melhor escolha de todos os jogadores dessa rodada, que ele enfrenta uma secundária bem ruim, é um cara muito bom, tem um talento, então eu acho que ele pode ser um wide receiver número 2, né, até com potencial de ser 1. Assim como o Jahan Dotson é um cara bom até pro flex, eu acredito. Eu gosto do Jahan Dotson vindo do draft. Acho que é um bom nome. Outro nome que a gente fala muito a gente falou muito nas últimas lives é a questão do follow the money, que é o Christian Kirk. É um cara que foi um contrato absurdo que ele recebeu nessa intertemporada, então eu acho que difícil você não esperar volume dele nesse ataque.
E um nome que eu gosto bastante, só voltando, que é um cara que acho que pode ser para flex ou até um potencial de wide receiver número 2. E um nome que eu acho que é um sleeper para essa rodada, que eu peguei bastante em finais de drafts, foi o Zay Jones. É um cara que o Jaguars pagou nessa temporada também, assinou um contrato com ele. É um cara que dentro da red zone pode ser importante, ele é um cara mais físico e tudo mais, e pode ser um cara importante para ele substituindo até um pouco o que o Marvin Jones faz, porque o Marvin Jones é um cara mais velho e tudo mais. Então eu acho que o Zay Jones pode ser um sleeper para essa rodada ou para a longo prazo também para esse ataque dos Jaguars. Vamos observar se o vovô Marvin Jones tem ainda gasolina no tanque. Eu acho que pelo menos para uma temporada, eu tenho draftado ele nos finzinhos de draft também. Acho que pelo menos mais um aninho. Também porque a gente vai ver o Trevor Lawrence estreando, entre aspas, num ambiente minimamente funcional, ele ter esse alvo mais veterano, acho que vai ser importante. Vamos ver aí se o Marvin Jones consegue continuar sendo aquele wide receiver 4 confiável para cobrir bye weeks, principalmente. Agora chegou a minha vez de falar sobre Giants e Titans. O jogo é em Nashville, um over-under de 43,5, não é o ideal para o Fantasy, com os Titans favoritos por 5,5. Não sei se eu concordo com esse favoritismo nessa medida aí. Acho que uns 4 pontos estariam melhor fundamentados, porque eu quero muito ver esse novo ataque aí do New York Giants, agora de Brian Daboll. Quero ver principalmente Saquon Barkley, que enfrenta Derrick Henry, né, em termos de talento e produção como corredor, né? Prospecto, Saquon Barkley é um cara que ainda me atrai muito, e ele nesse ano de contrato, né? É o último ano dele do Rookie Contract com os Giants. Ele vai ter que produzir depois de 2 temporadas de muitas lesões. E sendo muitas vezes esquecido na hora de ranqueamentos dos 10 principais corredores da liga, e ele vai ter que relembrar a NFL e, consequentemente, os jogadores de fantasy da imensa qualidade e talento que ele tem, e se não for esse ano, ele vai deixar de ganhar muito dinheiro, que é o segundo contrato dos running backs que representa isso. Então, por isso, eu tenho ele acima do consenso e estou apostando bastante no Barkley para 2022, e se ele conseguir se manter saudável, eu acho que ele tem tudo para ter um volume absurdo de toques na bola, tanto pelo chão quanto pelo ar, até porque ele não tem concorrência no backfield. O segundo running back dos Giants é o Matt Breida, que é praticamente, a essa altura, um cara de practice squad, e ele vai ser o ponto focal desse ataque, sem dúvida nenhuma. O Brian Daboll é um cara inteligente, por mais que não tenha feito o jogo terrestre fluir lá nos Bills. Era um ataque com características diferentes, né? Um quarterback com um braço muito mais forte do que o Daniel Jones, né? Imóvel também. O jogo terrestre era representado pelo quarterback lá nos Bills, e eu acho que ele vai saber fazer com que o Saquon seja esse ponto focal e volte a brilhar muito. Então, essa questão aí da quantidade de toques na bola e da saúde do Barkley é o que mais me atrai no Fantasy para essa partida. E você escala o Barkley tranquilamente aí como seu running back 1 ou 2, se você abriu com 2 running backs o seu draft. E de resto, nos Giants, é muito difícil ter confiança em alguém, né? O Kadarius Toney é um cara que me intriga muito, né? Brilhou no 1 jogo e meio que ele teve totalmente saudável em 2021, praticamente uma máquina de driblar adversários na boa gíria brasileira, né? Um cara muito elusivo, mas que tem muitas dúvidas em relação à capacidade de criar separação, correr rotas como um wide receiver mesmo, e ele deve ocupar o outside, né? Já que os Giants draftaram o Wan'Dale Robinson no segundo round, o capital de draft interessante. Ele vai ser o slot receiver, mesmo o Sterling Shepard tendo saído da IR antes do esperado. Eu acho que para essa primeira partida, pelo menos, ele vai jogar snaps muito contados se entrar em campo. Então eu quero muito ver também o quanto o Robinson vai ter papel nesse time, porque eu já joguei a toalha em relação a Kenny Golladay, cara que já foi muito importante para o Fantasy há uns 3 anos atrás lá em Detroit, mas que nos últimos anos tem demonstrado um completo desinteresse, parece, em ser jogador de futebol americano, né? Tem vídeos aí lamentáveis de Kenny Golladay na pré-temporada, ano passado também, né? Zero questão de criar separação, zero questão de bloquear, de tentar
ajudar os companheiros, até mesmo com tackle depois de um turnover. Então, vamos ver aí o quanto tempo o Golladay dura e se um milagre praticamente essa altura acontece, ele consiga retomar todo o potencial que demonstrou lá em Detroit, mas já faz muito tempo e esses exemplos recentes dão muito pouca esperança de que isso aconteça. Então, eu passaria longe do Golladay tanto nos drafts quanto na hora de escalar o seu time no Fantasy. O Toney é uma aposta totalmente a essa altura como flex, e nesse jogo aí que os Giants vão ter que correr atrás do placar, né? Jogando fora de casa contra uma boa defesa, apesar de um desfalque muito grande na figura do Harold Landry, né? Que se machucou, infelizmente perdeu a temporada aí na última etapa de treinamentos lá nos Titans. De qualquer forma, ainda tem muitos bons nomes lá, principalmente na secundária. Então, todas essas armas aí do jogo aéreo dos Giants representam uma aposta. Então, acho que só o Barkley mesmo para você escalar com alguma confiança do lado de Nova York. Já nos Titans, vamos ver o Derrick Henry aí retornando de lesão. Ele já voltou nos playoffs, né? No jogo em que os Titans foram obliterados na última pós-temporada. E o Henry ainda não foi o mesmo, mas todos os especialistas médicos falaram que ele teve todo o tempo do mundo para se recuperar fisicamente da lesão no pé, e eu acredito bastante que ele ainda tem gasolina no tanque, e nessa partida em que os Titans são favoritos destacados, ele deve ter as suas 20 carregadas, como a gente está acostumado, e produzir muito pelo chão. Estou curioso para ver também se ele vai ter um pouquinho mais de targets, né? Agora sem o A.J. Brown nesse ataque, principalmente nessas primeiras semanas em que o Treylon Burks não deve ser o protagonista desse jogo aéreo, até porque ele teve muitas dificuldades na intertemporada, na pré-temporada, a comissão técnica buzinou no ouvido dele, teve a questão da asma, então o Burks em si é melhor deixar no banco nessas primeiras semanas e acompanhar a evolução dele, porque a gente deve ver o Robert Woods, que é um jogador já bem veterano, mas confiável de piso, né, tendo um maior protagonismo aí em termos de alvos para essa semana 1 nos Titans, mas que eu só escalaria como flex, e se você tiver alguma outra opção um pouquinho mais confiável em ligas tradicionais, eu deixaria o Woods no banco. De resto, temos aí o Kyle Phillips, calouro, com algum buzz de slot, mas só em ligas ultra profundas para você sequer cogitar escalá-lo. E aí os quarterbacks, acho que só em ligas super flex eles são cogitáveis. O próprio Tannehill deixou muito a desejar no passado, eu tenho ele abaixo do consenso, e é um cara que não vai te entregar muito teto, ainda mais com o Derrick Henry saudável num jogo em que é favorito, então procure por outras opções de signal callers. Em termos de defesas, acho que a dos Titans pode ser uma boa pedida, porque o Daniel Jones a gente sabe que gosta de cometer turnovers, né, principalmente fumbles, e a dos Giants é muito difícil contra o Derrick Henry queimando o relógio e castigando os defensores, você ter alguma confiança em escalar essa defesa. Bom, bora então para o nosso próximo jogo, que é mais um confronto divisional aí bem legal, né? Da NFC Norte, a cargo do Júnior, é o Minnesota Vikings recebendo o Green Bay Packers no over-under interessante, 48 pontos, e um favoritismo muito baixo de Green Bay, só 1,5 ponto, Júnior. Acho que podemos esperar um tiroteio, talvez, aí, e bons panoramas para o Fantasy, né? Isso aí, eu acho que tem jogadores com muito potencial nos dois times, né? Acho que, como a gente comentou um pouquinho mais cedo, eu acho que esse jogo não vai ser tão fácil assim para Green Bay, que perdeu sua principal arma ofensiva no jogo aéreo, e Minnesota que trocou o head coach, que talvez fosse o grande problema do time, né? Porque talento, tem muito talento nesse time. Inclusive alguns incontestáveis de serem escalados. O nosso wide receiver 1, eu digo nosso, meu e do André, Justin Jefferson, acho que ele não é o receiver 1 da redação, né, mas ele é o receiver 1 meu e do André, e ele é incontestável, acho que vai ser escalado todas as semanas, tá saindo no primeiro round, e acho que vai ser o receiver 1 da temporada, para mim pelo menos. Outro que é escalável sempre é Dalvin Cook, né? É um cara que tem muito potencial, vai ter volume nesse ataque. Acho que esse ataque vai evoluir agora com o novo head coach. Talvez o Mike Zimmer fosse o problema desse time. Então eu gosto desse time do Minnesota. Estou confiando, eu acho que esse time vai aos playoffs via wild card. Gosto do time do Minnesota. Kirk Cousins é um cara sólido. Acho que não é um grande quarterback, mas é um cara sólido. Para essa semana eu não o escalaria, porque essa defesa de Green Bay tem muito talento também.
Eu tô com uma impressão de que não vai ser um tiroteio. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas não vai ser um tiroteio. Então eu gosto das armas ofensivas de Minnesota, eu gosto do Justin Jefferson e do Dalvin Cook. O Thielen, eu ficaria com um pouquinho de receio, principalmente por esse fato da defesa de Green Bay ser bem sólida, uma boa defesa. O Thielen, o cara que contraria, né, a regressão dos wide receivers, mas a hora dele vai chegar, infelizmente, ele vai começar a ter essa regressão. É um cara que eu não tenho pego tanto nos drafts, não peguei muito, eu tenho um certo receio. Sei que, por exemplo, nosso amigo Guigiani gosta muito do Thielen, sempre pega ele nos drafts. Para essa semana eu não escalaria. No máximo um flex, se você não tem uma opção muito melhor ou o confronto não seja tão bom. E uma surpresa que pode ser, eu acho que não nessa primeira semana, mas durante a temporada, vai ser Irv Smith. Acho que Irv Smith vai ser um bom tight end, que sofreu com lesão na temporada passada, perdeu toda a temporada, mas mostrou muito talento em 2020. Então acho que vai ser um jogador bem interessante, deve ser o alvo número 3 do time, atrás do Thielen, e eu gosto, acho que é um bom tight end streaming, para quem faz esse tipo de estratégia, eu acho que é muito válido o Irv Smith. Passando para o lado de Green Bay, a gente tem o MVP, Aaron Rodgers, mas que perdeu sua principal peça ofensiva. Mas mesmo assim é Aaron Rodgers. Para mim, ele vai continuar sendo um QB top 10 na liga e no fantasy, para mim. Ele vai achar seus alvos, como a gente sempre ouve. Quarterbacks elite sempre fazem os recebedores produzirem, sempre fazem. A gente viu isso com muita gente, principalmente com Tom Brady lá, né? Em New England, fazendo grandes wide receivers, jogadores que não tinham tanto nome. Acho que é um caso que Aaron Rodgers vai produzir. Lazar, Watson, Dobbs, Robert Tonyan, que é um cara interessante para a temporada, não para essa primeira semana, porque ainda está sofrendo com algumas lesões. Desse ataque, eu acho que dos Packers incontestáveis, eu escalaria Aaron Rodgers, que eu acho que vai produzir semana sim e semana também. E os dois running backs, eu escalaria os dois, tá? Aaron Jones, eu acho que talvez seja o principal recebedor do time hoje, seja Aaron Jones. Vai produzir bastante ou escalaria. Ele tem saído dentro do top 12 de running back, né, nos drafts, e eu acho que é um cara muito confiável para essa temporada. Gosto bastante. E AJ Dillon mostrou muito talento. Acho que é um cara muito válido para flex. Eu acho que ele é um flex sólido. Eu acho que é, principalmente para essa semana. Essa defesa de Minnesota não mostra tanta confiança assim. É uma defesa já um pouco mais envelhecida. Tem talento nessa linha defensiva, né? Mas são jogadores que também sofrem com lesão, já um pouco de mais idade, que é o Hunter e o Smith, né? Que é o Preston, o Zadarius Smith. São jogadores um pouco mais velhos, então eu confio nesse backfield dos Packers, escalaria os dois running backs sem problema nenhum. O Smith Só enfrentando esse time também, né? Revenge game. também tem isso, mas eu escalaria sem pensar duas vezes aí os dois running backs. E um cara que pra gente ficar de olho é o Mattison, tá? Acho que o Mattison é um cara que pode produzir, pode de repente roubar alguns toques do Cook. O Cook a gente sabe que sofre com lesões, então o Mattison pode ser um jogador muito interessante na temporada. Tem saído muito baixo nos drafts e eu acho que é um cara muito válido para ter no banco de reservas para as próximas semanas, não para esta. O famoso Handcuff Premium, Alexander Mattison. Vamos ver se também a nova comissão técnica divide um pouquinho mais os toques nesse backfield. E agora, antes, só para não deixar o Lucas no mistério, daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo de um dos jogadores da pergunta aqui envolvendo running backs. Então, daqui a pouco a gente te responde, Lucas, antes. Vamos falar sobre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Esse jogo é em Pittsburgh, com over-under de 44, acho que deu uma subida desde a última vez que eu vi, porque é um confronto divisional em que as trincheiras costumam prevalecer, né? Muitos ânimos à flor da pele aí nesse jogo que é sempre muito disputado, mas
pela ascensão dos seus Bengals ou não, Edu, dos últimos anos, e pelas dúvidas em relação a essa franquia de Pittsburgh, agora sem Big Ben Roethlisberger, os Bengals têm um favoritismo destacado aí de 6,5. Você concorda com essa linha? E depois já emenda pra gente o que esperar no Fantasy Football desse confronto divisional, por favor, Edu. Cara, eu concordo. Meus Bengals, acho que vamos ficar nessa mesmo. Eu acho que os Bengals são favoritos, sim. Tem uma galera subestimando os Bengals, inclusive. Essa temporada eu tenho sentido isso. E tá tudo bem, melhor ser assim. Mas falando dos nomes, né? Primeiro nos quarterbacks, eu acho que o Trubisky, por mais que ele enfrente uma secundária que é uma secundária ruim, e isso é pouco falado, o Trubisky consegue ser pior ainda, então eu acho que é difícil a gente ter algo positivo do Trubisky. Ele com certeza vai passar alguma. Eu tô cravando, uma interceptação ele vai ter, é muito difícil de não ter, com o Jesse Bates ou um Von Bell no fundo do campo. Então é um cara que eu não escalaria para essa semana. Eu acho que o Kenny Pickett vai roubar a titularidade dele algum ponto da temporada, não sei quando, mas acho que vai roubar. No Joe Burrow, eu acho que ele vai dar o que a gente paga por ele assim, no draft. Quarterback top 7, top 8 por ali, eu acho que ele vai ser nessa semana. E tá enfrentando o TJ Watt, que é o melhor pass rusher para mim da liga, só que é uma linha ofensiva muito melhor a dos Bengals agora, então eu acho que vai conseguir proteger contra esse temor que é o TJ Watt e vai enfrentar uma secundária bem defasada para mim, que é a dos Steelers. Por isso eu acho que os wide receivers dos Bengals têm tudo para brilhar essa semana. Eu acho que o Chase concorre para ser o recebedor número 1 da semana. Ele enfrenta uma secundária bem ruim, se a gente for para pegar aqui os cornerbacks dos Steelers, Akel Witherspoon e Levi Wallace, que não fica 100%, né? Então, eu acho que o Chase tem tudo para ser o recebedor 1 da semana. O T. Higgins é um cara que voltou de lesão agora, então a gente tem que ver como é que vai ser. O Tyler Boyd, meu queridinho Tyler Boyd, pode ser um nome interessante para flex. Um cara com bastante piso, então acho que para flex ele pode ser um cara mais interessante. Nosso querido Anito. Isso mesmo. E de Tyrande, eu tava com a esperança porque quando o O.J. Howard foi cortado dos Bills, eu tava com a esperança que ele ia parar nos Bengals. No fim das contas, ele não foi, ele foi no Texans. Aí sobrou pra gente o Hayden Hurst, o cara que foi draftado com, se eu não me engano, 25 anos. Isso não tem condição. E na frente do Mark Andrews, e na frente do Lamar Jackson, no mesmo draft, ele foi draftado saíram nos Ravens. Primeiro round, não foi? Se eu não me engano, Isso, o Hayden Hurst. Não tem condição. Foi na 26 ali, aí o Lamar na 32, que eles subiram, e aí o Mark Andrews só no segundo round. Loucura. Então, eu acho que é um cara que eu não gosto, eu acho que falta talento, falta tudo pro Hayden Hurst. Do lado dos Steelers, o Najee Harris é um cara que eu gosto muito porque a gente tem dele no time, é um cara workhorse, que vai enfrentar uma defesa que perdeu o tackle titular da temporada passada, que era o Onjobi, se eu não me engano, se é assim que fala. Agora tem o Jay Hider e o Jay Hill, só que o Onjobi era melhor, na minha opinião. Então ele vai ter o workhorse dele de sempre. Então eu acho que é um cara escalável como running back do seu time. Nos Steelers, o matchup Deontay Johnson com o Chidobe Awuzie, eu acho que pode ser interessante pro Deontay Johnson. Mas para mim o melhor matchup para os Steelers vai ser George Pickens contra o horroroso Eli Apple. Então, pois é, o hype no Pickens tem uma chance de ir para a estratosfera. Eu acho que vai muito para a estratosfera, porque o Eli Apple é horroroso. Então eu acho que o Pickens pode ser uma surpresa para essa semana. E para finalizar, do Pat Freiermuth, é um cara que eu não draftei muito essa temporada, eu acho que o Brits comentou isso no nosso grupo, quando a gente estava tendo uma discussão de Freiermuth lá no draft do Derek, se eu não me engano. Era um cara que estava saindo no range bem ruim, é um range que eu não draftaria tight end, então é um cara que eu apostei pouco para essa temporada. E para esse jogo, eu acho que com uma secundária com o Von Bell marcando, o próprio Jesse Bates ou um próprio Mike Hilton, que é um bom corner no slot, então eu acho que fica difícil pro Freiermuth, talvez só pontuando dentro da red zone ou algo do tipo. Eu tô curioso para ver o papel do Claypool agora, né? Nesse jogo aéreo, tem gente especulando que ele vai jogar no slot, mas eu também tenho pouquíssima fé no jovem
e que eu apostava muito, principalmente no início de 2021, mas também Tem parece que ferramentas, inclusive, para ser um bom mas receiver, mas a questão é a cabeça, eu acho, né? Não tá muito focado na carreira. Bom, agora Aproveitando, Dezão, fala. aproveitando o assunto dos Bengals, passar uma pergunta pro Edu, aqui do Insta, do nosso amigo Eduardo Felipe. Ele manda assim, ó, o T. Higgins é o receiver número 1 do time dele. Acha que é válido ficar com ele ou buscar alguém via troca? eu Aí acho que acha que termina como a receiver 1 no eu Fantasy? acho que acho que o receiver 1 dos Bengals tá claro que vai ser o Jamar Chase, só que como vai ter um volume aéreo muito alto nesse ataque dos Bengals, é difícil o T. Higgins não pontuar, e acho que ele vai entrar dentro do top 12 por aí. Acho que depende do que você tem no seu time também. Se você tiver, por exemplo, muito valor já em running back com o T. Higgins sendo seu receiver número 1, eu acho que vale. E eu acho que é isso. Acho que não tem problema nenhum em ter o Higgins como wide receiver 1 do É, Fantasy, por mais que ele seja o wide receiver 2 do próprio time, né? São coisas diferentes. E aí, também para responder o Lucas aqui, porque para mim a resposta é clara, vamos falar sobre o jogo que envolve a escolha número 1 geral do Fantasy Football, chamada Dameon Pierce. Se você achou que eu ia falar de Jonathan Taylor, se enganou, mas enfim, calma, torcedores, calma, vamos segurar o hype aí. Mas de qualquer forma, é o Indianapolis Colts visitando o Houston Texans, que detém esse jogador que mais catapultou nos draft boards nas últimas semanas, nos últimos dias, né? Com a notícia do corte do Marlon Mack e o desempenho maravilhoso desse calouro na pré-temporada, que é Dameon Pierce, né? E aí o Lucas está nos perguntando, Pierce, Mitchell ou Carter? Preciso escolher 2 desses. Então, para mim, o Pierce com certeza, porque ele chega quente para essa partida, por mais que os Texans sejam azarões, por uma margem expressiva, né? 8 pontos de favoritismo para Indianápolis no over-under de 46, mas ele tem toda a chance de dominar esse backfield e por essas fresh legs e bons desempenhos que ele teve nas últimas semanas, tem tudo para continuar nessa boa toada, então não teria muitas dúvidas em relação a ele. E aí na segunda vaga, acho que ainda é Mitchell, né? Acho que sem pensar muito. A gente vê os reportes sobre o Carter sendo o protagonista nessas primeiras semanas nos Jets, mas o Mitchell nesse jogo dos Niners contra os Bears, em que são muito favoritos e no segundo tempo devem querer gastar o relógio com esse jogo corrido muito eficiente do Shanahan, o Mitchell deve se sobressair para cima de qualquer um dos running backs dos Jets, pelo menos nessa primeira semana. Então, acho que o Carter é a sua opção de banco e você vai com Pierce e Mitchell. E agora, partindo para a análise da partida em si, além do Dameon Pierce, que eu acho que pode ser pelo menos um flex, por mais que os Texans sejam azarões, melhor se ele for flex do que seu running back 2, você pode escalar com alguma confiança. Além dele, nos Texans, o Brandon Cooks, né? Acho que semana sim, semana também, um cara muito consistente, um piso alto, várias temporadas de 1.000 jardas e tendo que correr atrás do placar, no garbage time também, muito parecido com o Metcalf, eu acho que vai ser nessa temporada. Ele vai te oferecer um piso de pelo menos wide receiver 2, né? Top 24, com capacidade de terminar no top 15 com alguma frequência, quem sabe já nessa semana 1. Então, escale Brandon Cook sempre com confiança, principalmente nesses jogos em que os Texans têm que lançar muito a bola, que vai ser praticamente quase toda semana. Além deles, o Nico Collins, né, um segundanista aí que chega com um hype até interessante, mas é melhor esperar para ver se o papel dele se consolida como a segunda opção desse jogo aéreo mesmo. É um prospecto, né, intrigante, com características diferentes do Brandon Cooks, é um cara mais alfa mesmo, né? Muito alto, muito forte, então pode ser uma arma na red zone, mas a questão é saber quantas vezes os Texans vão chegar na red zone por jogo e quantas oportunidades de marcar touchdown o Collins vai ter, que em tese é a principal característica dele. Então acho que só em ligas muito profundas você cogitaria o Collins, mas manter ele no finzinho do seu banco e observar o desempenho do segundanista nessa primeira partida é interessante. De resto, o Brevin Jordan também é um jovem tight end, né? Chega para o seu segundo ano, acho que em ligas mais profundas, e tight end premium principalmente é uma opção para se observar. Vamos ver se ele também surge como a segunda ou terceira opção desse jogo aéreo. Mas fora Cooks e Pierce, muito difícil escalar alguém. Davis Mills, acho que
cogitável só em Superflex, e mesmo em Superflex, se ele ficar no banco, é melhor. Do lado dos Colts, você tem Jonathan Taylor, que é escolha no mínimo top 2 nesse ano no Fantasy, na maioria dos drafts quem sai na primeira geral, e nesse game script que é ultra favorável para ele, tem tudo para ratificar essa condição, e ele tem muita chance de terminar a semana como principal running back do Fantasy, então nem pense duas vezes. Michael Pittman também, né, um cara que a gente gosta muito aqui na redação, toda a indústria do Fantasy aposta nesse breakout, agora com um quarterback que produz muito mais pelo jogo de passe, né? E no Fantasy gosta de produzir wide receivers 1, então a gente já pode ver esse breakout definitivo do Pittman acontecendo na semana 1, e ele terminando como wide receiver top 12 nesse jogo de estreia. Fora isso, eu quero ver o Paris Campbell, né? Sempre nas primeiras semanas ele vai bem, porque ainda tá saudável. Vamos torcer para que ele continue saudável. E se o Alec Pierce, calouro aí, chega como uma escolha de segundo round também, pode roubar essa condição de wide receiver 2 do Paris Campbell. Essa divisão de targets entre esses dois jogadores vai ser bem interessante. Mas se você tiver outras opções, e provavelmente você vai ter no elenco, deixa esses dois no banco por enquanto. Ou na própria waiver wire, em ligas mais tradicionais, menos profundas. E aí a questão do Tyren lá em Indianápolis, acho que nenhum deles é confiável para o Fantasy neste momento, pelo menos. Vamos ver quem se sobressai aí dentre alguns nomes, o principal deles em tese, o Mo Alie-Cox. Defesas, eu gosto bastante da dos Colts, né? Esse favoritismo interessante, muitas chances de turnovers por parte do Mills. O Matt Ryan é uma bela opção em liga Superflex, e se você estiver streamando em ligas de 14 times, por exemplo, a posição de quarterback é uma boa também em ligas de um quarterback só. Mas se você tiver ali o seu quarterback top 12, escale ele na frente do Matt Ryan. Acho que é isso, né? Defesa dos Colts é uma boa, como eu já falei, e o Rodrigo Blankenship, que é o kicker, ele foi meio instável ano passado, por mais que seja favorito os Colts nesse jogo, não sei se eu gosto muito dele não nessa primeira partida. E aí, ó, o Fábio tá lançando aqui a seguinte mensagem: comparando os ADPs, acredito que o Higgins pode ter um melhor valor terminando com tantas jardas de recepção quanto Chase. Tem gente que tem essa bold mesmo, até apostando que o Higgins pode terminar na frente do companheiro de equipe no Fantasy Football. Bora acelerar então aqui para falar sobre mais um jogaço dessa semana 1, que é um confronto divisional dessa AFC Oeste maravilhosa, envolvendo o Las Vegas Raiders e o Los Angeles Chargers. O jogo é na Califórnia, mas eu não sei se a torcida dos Raiders vai ser maior do que a dos Chargers. De qualquer forma, um over-under bem generoso para o Fantasy Júnior, de 52,5 pontos, com os Chargers favoritos por 3,5. Fala para a gente o que esperar no Fantasy, e eu acho que são muitos nomes, né? Jogaço, né? Jogaço, acho que talvez o segundo melhor jogo da rodada, né? Atrás do kickoff. Acho que tem uma expectativa altíssima. E basicamente, para resumir, escale todo mundo dos dois times. Mas brincadeiras à parte, acho que tem nomes de muito valor aqui. Acho que os dois quarterbacks são bem válidos. O Justin Herbert, a gente não tem dúvida, tem sido draftado como QB2, né, geral. Então acho que não tem dúvida de escalá-lo. O cara, acho que é um streaming. Na semana não é um quarterback 1, mas se você está fazendo um streaming, pegou dois quarterbacks medianos, acho que é um cara muito válido, porque realmente eu acho que vai ser um tiroteio nesse jogo, e a tendência é ter muitos pontos. Os backfields das equipes. Austin Ekeler, expectativa de terminar novamente no top 5 geral, então vai ser escalado semana sim, semana também. Fica uma certa dúvida de quem vai ser o running back 2 do time, muitas opções, Isaiah Spiller, Sonny Michel, o Joshua Kelly, é o terceiro também. Então a gente não sabe quem vai ser o running back 2 do time, mas nenhum tem tanto valor para fantasy. Acho que o Ekeler é escalável semana sim, semana também. O backfield dos Raiders, a gente está com uma certa expectativa de ter um comitê, né? A gente fica com esse medo pelo McDaniels ter usado isso em New England, mas eu confio bastante no Josh Jacobs. Acho que é um cara muito, muito bom em termos de fantasy. Eu acho que é um cara que produz muito, tem muitos touchdowns, mesmo que não vá ser um running back 1 claríssimo em termos de NFL, acho que para fantasy ele vai ser um bom running back 2, acho que vai ser um running back 2 sólido, então acho que vale ser escalado, principalmente pelo confronto,
por ser um jogo que vai ter muitos pontos, eu acho que ele vai ter bastante oportunidade. Os wide receivers, acho que os dois dos Chargers aqui são altamente escaláveis e inclusive tem saído bem alto nos drafts, né? Keenan Allen e Mike Williams. Inclusive, Mike Williams tem sido draftado majoritariamente por André Amaral em todos os drafts. Tô Um cara que tem lotado de Mike Will. um cara que tem um teto altíssimo, né? Até se tem a expectativa dele virar já o wide receiver 1 do time, acho que essa passagem de bastão do Keenan Allen para ele, eu acho que é bem possível de acontecer nessa temporada. Então, acho que os dois são muito escaláveis aqui, não tem muita dúvida. Do lado dos Raiders, Davante Adams, claro que ele vai ser escalado toda semana, mas eu tenho um certo receio dele trocando de time, perdendo a arma Aaron Rodgers e passando para o Derek Carr. Acho que ele continua sendo um receiver top 10 no Fantasy, mas eu acho o valor dele muito alto, saindo como receiver 5, às vezes vai receiver 4. Então eu não vejo um valor tão alto assim nele, mas claro que vai ser escalado todas as semanas. Outro nome muito interessante e bem abaixo e subestimado é Hunter Renfrow. Hunter Renfrow, acho que perdeu muito valor por conta da chegada do Davante Adams, mas eu acho que isso não vai ser um empecilho para ele continuar produzindo, principalmente em ligas PPR. Ele tem muitas e muitas recepções curtas, e isso vale muito em PPR. Acho que é um cara que vale muito pro flex. Acho que é um alvo, talvez a definição perfeita de flex seja Hunter Renfrow. É um cara muito útil e que sempre é draftado bem abaixo, né? E os tight ends dos dois times, o Waller continua sendo um top 5. Eu fugi dele em todos os drafts que eu pude, mas ele inevitavelmente continua sendo um top 5. A gente viu a produção altíssima que ele teve em 2020, né? Em 21 ele sofreu com muitas lesões, por isso que eu fiquei um pouco de fora do Darren Waller nesse draft. Mas como o pessoal tem pego ele muito cedo, ele vai ser escalado e tem chance, é claro, de pontuar, porque vai ser um jogo muito vertical, né? Acho que vai ser das duas partes. E o último alvo aéreo é Gerald Everett, um cara que eu coloquei como sleeper no meu texto lá, e continuo achando, alguns nomes acabaram mudando, uns não vingaram, mas o Everett eu ainda continuo acreditando como um sleeper. Acho um alvo muito interessante em fim de draft, meio para fim de draft, como tight end streaming, como tight end 2 do time. Acho que ele é um cara muito válido e para essa semana eu acho que ele pode ser muito bem escalado em comparação com alguns outros tight ends que talvez estejam acima no ADP, na board, mas que tem um matchup mais difícil. Eu acho que o Everett vai pontuar bem nessa semana e acho que é um cara muito escalável. Boa, Júnior, tô contigo. Gerald Everett será o Dawson Knox de 2022. Você viu primeiro aqui, vai brilhar no quesito touchdowns. Agora, bora falar sobre o nosso antepenúltimo jogo. Infelizmente, eu vou ter que olhar um pouquinho mais para o meu celular a partir das 9h30, que vai começar meu draft de uma liga louca. Depois eu comento a estrutura dela, mas agora vou passar para o Edu falar sobre mais um jogão aí da rodada, que envolve dois times do Oeste, né, um de cada conferência, o Kansas City Chiefs visitando o Arizona Cardinals, no over-under de 53,5, bem legal para o Fantasy, com os Chiefs favoritos por 4,5. Edu, fala para a gente o que esperar no Fantasy para esse jogo. Eu acho que não vai ser esse tiroteio igual a gente está pensando, igual tá falando no over-under, pelo menos. Eu acho que, infelizmente, os Chiefs vão perder um pouco daquele explosivo que era aquele ataque, que o Tyreek Hill saiu do time. Eu acho que aquela explosão que a gente tinha não vai acontecer. Portanto, eu acho que com a saída do Tyreek Hill, eu acho que quem vai ser o recebedor mais seguro do time, com certeza vai ser o Travis Kelce. A gente não sabe como é que vai ser essa distribuição de passes no ataque, né? Só que a gente parece, pelo que a gente viu de pré-temporada, reportes, enfim, que vai ser um ataque muito mais distribuído os passes. Então, mas eu acho que a gente pode esperar que o Travis Kelce ainda tenha um maior volume. Falando dos outros wide receivers do Chiefs, o Sky Moore, eu acho que é mais ou menos naquele estilo, um risco muito grande, ainda mais nessas primeiras semanas, só que é um risco que pode ser pago também. Juju Smith-Schuster é um cara que para mim tem mais piso do que o Sky Moore, mas menos teto também. É um cara que corre rotas mais no slot e tudo mais. É um cara muito menos explosivo.
No lado de recebedores dos Cardinals, o único cara que eu gosto para esse começo de temporada é o Zach Ertz. Eu não gosto do Marquise Brown, para mim acho que falta talento no Marquise Brown, tem velocidade, mas falta talento para mim nele. Então, o cara que eu gosto muito, que eu tô draftando bastante, que eu draftei bastante é o Zach Ertz. Tem uma estatística aqui de 3 jogos, que eu mandei até no grupo, inclusive, 3 jogos com o DeAndre Hopkins, ele teve 4,7 targets por jogo e 15% de target share. E sem o DeAndre Hopkins, ele teve 8,4 targets por jogo e 22% de target share. Ou seja, a gente vê que cresce bastante e é o que vai acontecer nesse começo de temporada com o DeAndre Hopkins suspenso. Kyler Murray e Pat Mahomes são 2 caras para você escalar, vai ser seu QB1. Não tô tão alto no Kyler Murray igual a maioria está da redação, mas é um cara que, querendo ou não, tem o seu potencial correndo com a bola. James Conner é um bom start, agora sem o Chase Edmonds, eu acho que ele ainda vai ser mais efetivo nesse ataque, nesse backfield. E por fim, eu não gosto nenhum running back no matchup, nenhum running back do Chiefs nesse matchup, porque a gente não sabe como é que vai ser essa loucura desse, sei lá quantos running backs tem Edward Helaire, tem Ronald Jones, tem Isaiah Pacheco, tem Jerick McKinnon, então eu acho que talvez o único cara que seria interessante, que pode ter um pouco mais de volume recebendo passe é o Jerick McKinnon, principalmente ligas full PPR, que é um cara que a gente sabe que está recebendo passe, e acho que é isso, fechando o confronto. Boa, Edu. Estou a segundos de começar um draft aqui, então seria a minha vez de fazer análise, mas aí eu vou passar para os meus amigos. E só para explicar aqui a loucura que é esse draft que se aproxima, é uma liga guilhotina. Acho que se vocês nunca jogaram, é bem interessante, vai ser minha primeira vez também. São 18 times, e aí como é que funciona, né? 17 semanas de fantasy, e não importa o seu confronto naquela semana, né? Você tem que sobreviver. O que isso significa? Quem fizer a pior pontuação a cada semana está fora da liga já está eliminado. E aí o elenco desse time eliminado vai para o waiver. Você tem 1.000 dinheiros, né, Fab, para gastar nessas waivers. Então a waiver é uma loucura. Você pode ver Christian McCaffrey na semana 3 disponível, aí você já calcula quanto % do seu orçamento você vai gastar. Então eu estou bem curioso para ver como é que vai funcionar. E aí a minha estratégia de draft, eu acho que é buscar jogadores de mais piso do que teto, que é uma estratégia que eu faço o contrário geralmente, e talvez buscar quarterback um pouquinho mais cedo do que o aconselhável em ligas tradicionais, analisar calendário de início de temporada. Então vamos ver o que acontece. Estou na escolha 13, acabou de começar o draft aqui, é 1 minuto só por escolha, então vou passar os últimos 2 jogos para os meus companheiros. Enquanto isso eu vou avisando aqui para a galera o que vai acontecendo nessa loucura de guilhotina draft. Então vamos falar agora do Sunday Night Football, que é os Cowboys recebendo o Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady ainda, Júnior, toda essa confusão aí nas páginas de fofoca com Gisele Bündchen, e um over-under legal de 50 pontos, com os Buccaneers favoritos só por 1,5. Você acha que toda essa confusão extracampo está influenciando nesse favoritismo também? Eu acho que com certeza está influenciando, né? Se fosse como é que eu vou explicar? Em termos normais, eu acho que Tampa Bay seria muito mais favorito, né? A gente tem uma certa dúvida aí com Brady, com algumas lesões nesse roster dos Bucks, principalmente com Chris Godwin. A gente não sabe se ele joga, se não joga. Até aproveitando a pergunta do Fábio Fortes lá no Insta, perguntando sobre Tom Brady, como é que seria esse começo de temporada dele. Então já vamos aproveitar e já vamos falar um pouquinho sobre o Brady, que eu acho que vai continuar produzindo em alto nível. É um cara que sempre produziu. Na temporada passada também a gente esperava uma certa regressão, ele foi o quarterback 3 geral. Então eu acho que o Brady continua produzindo, continua tendo alvos por lá. Mike Evans, fantástico. O Chris Godwin, saudável, é muito bom recebedor. E o wide receiver 3 do time tem várias opções. Tem o Russell Gage, que é um wide receiver sólido. Um Julio Jones, que é saudável, pode ser um grande wide receiver 3, por não chamar tanto aquela atenção como ele era um wide receiver 1 e chamava talvez a marcação mais para ele. E tendo Mike Evans e Godwin, ele pode ser um alvo bem sólido. E com running backs que recebem muitos passes, né? Tanto o Fournette quanto o calouro, o Rachaad White, 2 que recebem passes. Então todo mundo vai ajudar Tom Brady, e eu acho que ele produz em alto nível mais uma temporada. Infelizmente eu acho que vai ser a última, mas ele produz em alto nível ainda mais essa temporada. Então falando da escalação rapidinho, acho que Brady
É um cara incontestável também para ser escalado. Eu tenho buscado muito ele nos drafts, tem saído bem baixo. E como a gente viu, o over-under é alto, acho que vai ser um tiroteio nesse jogo. Inclusive, uma das apostas no palpitômetro lá eu coloquei Dallas, tá? Então eu acho que Dallas vence os Bucks, mas vai ser um jogaço, vai ter muitos pontos. Brady vai ser altamente escalável. Fournette, não tenha dúvidas de colocá-lo, tem saído aí no segundo round dos drafts. Fournette vai produzir, saudável, ele produz bem. Os recebedores, Mike Evans, é o receiver 1 de vários times, da maioria dos times ele é o receiver 1. O Chris Godwin, eu teria um certo receio nessa primeira semana. Eu tenho ele em muitas ligas, o Chris Godwin, e nessa semana eu prefiro deixá-lo no banco. Ele pode jogar e explodir, mas a gente não sabe. Como é um Sunday Night, tu não vai ter muitas opções depois para colocar, caso ele não vá jogar, por exemplo, da última hora sai a notícia, tu não tem como colocar, só tem as opções lá do Monday Night, talvez tu não tenha nenhuma opção de qualidade. Então eu deixaria ele no banco nessa semana e vamos esperar, eu acho que saudável, ele vai ser um grande recebedor. E o wide receiver 3, eu acho que só em ligas mais profundas, ter um Julio Jones, ter um Russell Gage, em ligas padrão com 12 times, um flex ou 2 flex, não são jogadores escaláveis nessa semana. E o Tyrande também, eu acho que o Tyrande não tem ninguém relevante nesse momento lá em Tampa Bay, então eu ficaria de fora dos Tyrands dos Bucks. O lado dos Cowboys eu vejo um ataque também muito, muito explosivo, acho que o deck vai produzir em alto nível também mais uma temporada. Um cara que eu gosto bastante é o Dak Prescott, até a gente respondeu a pergunta mais cedo, eu acho que o Prescott tem que estar escalado essa semana. Acho que ele vai produzir contra o Tampa Bay. Tampa Bay perdeu peças nessa defesa, já não é aquela defesa do Super Bowl, então o Dak Prescott vai produzir. O backfield dos Cowboys, tá essa divisão, né? Zeke, o Pollard, a gente tá bem na dúvida. Eu acho que os dois são escaláveis. Gosto dos dois. Então, são bem escaláveis. O Zeke como running back 2 sólido, bem sólido, running back 2 alto e o Pollard como um flex confiável também. E os recebedores, eu acho que o Sid Lamb é um receiver 1 também, claro, nessa temporada. E a gente está com uma dúvida de quem vai ser o receiver 2 desse time. O Tolbert tem gerado muita expectativa, eu tenho certo receio nesse começo da temporada, talvez se eles tenham provar, eu acho que é válido. O Gallup não foi para IR, então acho que também pode voltar em breve e é um alvo bem sólido. Não para essa primeira semana, mas é um alvo sólido. E o Tyrande, o Schultz, que é queridinho do nosso Caio Bretas também. Inclusive, a bold dele é que o Schultz vai terminar acima do Mark Andrews. Eu não discordo 100%, tá? Eu acho que é bem possível essa bold. E o Schultz deve ser já o alvo número 2 do Dak Prescott nessa primeira semana e vai ser altamente escalável também. Então eu passo já diretamente para o Edu para fechar aí os jogos dessa primeira semana. Boa, e só para avisar aqui que já draftei Stephon Diggs com a escolha 13 aqui, que eu tenho agora, estou esperando a minha segunda, e vai dar tempo de passar a bola para o Edu fechar aqui as nossas prévias com o Monday Night Football de Russell Wilson como grande protagonista, né? Agora de time novo, mas ainda jogando em Seattle, porque o Denver Broncos visita o Seattle Seahawks na noite de segunda-feira, o over-under baixo de 43 e o Denver favorito por 6. O que a gente tem de mais interessante para o Fantasy nesse jogo, Edu? Eu acho que esse favoritismo tá até baixo em relação ao que eu acho que vai ser o jogo. Acho que o Broncos vai massacrar esse time do Seattle, que é um time muito ruim para mim. Eu tô muito alto em relação ao Denver Broncos, não só nesse jogo, mas em relação à temporada inteira. De nomes, eu acho que é interessante para esse confronto todo o ataque dos Broncos, vai ser muito interessante, principalmente quando a gente fala de receiver, principalmente Courtland Sutton. Eu acho que esse jogo vai ser interessante para a gente realmente confirmar essa ideia que a gente tem do Courtland Sutton sendo o wide receiver número 1 do time, ou se vai ser por um acaso, como se contrariar os reportes, que vai ser o Jerry Jeudy, enfim. Mas eu acredito muito que vai ser o Sutton, o recebedor número 1 desse time. É um cara muito escalável, assim como o Javonte Williams, o nosso queridinho da redação. Acho que a redação gosta muito dele. É um cara que, para escalar numa defesa, contra uma defesa muito ruim, um matchup muito ruim. Uma defesa muito ruim, um matchup muito bom, que é o Seattle Seahawks. Assim como o Russell Wilson também, que a lei do ex, ela não vai falhar, o cara vai brilhar contra o Seahawks, eu acho. Vai com raiva do Pete Carroll, inclusive. E é isso no ataque dos Broncos.
dos Seahawks. Eu acho que o Metcalf é um cara que é importante nesse ataque. A gente não pode desconsiderar todo o talento que ele tem. A gente falou já anteriormente, uma pergunta que teve sobre ele. Achei até interessante o ponto do André falando do garbage time. Acho que ele pode realmente brilhar nesse ponto. E a gente não pode desconsiderar. Eu acho que o cara que perde muito nesse ataque, infelizmente, é o Tyler Lockett. É um cara que brilhava muito com o Russell Wilson. O Russell Wilson, para mim, acho que eu vou falar não o melhor, mas um dos melhores quarterbacks passando em profundidade na liga. E a gente via o Tyler Lockett brilhar muito nesse ataque com isso. É um cara que muito rápido, que corre rotas longas muito bem. Então, infelizmente, eu acho que ele é um cara que vai ser muito pouco escalável durante a temporada inteira, não só nesse jogo. Rashad Penny é um cara que eu acho muito interessante para esse jogo. Acho que, como a gente vai ver um ataque aéreo muito magro mesmo desse Seahawks, a gente pode ver um Rashad Penny, que provavelmente deve ser o running back titular nessa semana, com o Kenneth Walker voltando de lesão, de cirurgia de hérnia que ele teve. Então, acho que o Rashad Penny, pegando o hype que ele teve no final de temporada passada, com esse volume que provavelmente ele deve ter, pode ser um cara interessante para flex nessa rodada. Outros nomes que pode ser interessante, eu acho que o Melvin Gordon pode ser um cara que pode aparecer em terceiras descidas para os Broncos, é um cara que recebe muito bem passe, assim como o Albert O, que é o tight end titular atualmente dos Broncos, com o Greg Dulcich no IR, né? Acho que ele só pode voltar a partir da semana 4, se eu não me engano. Então, acho que é um cara que pode ser interessante para a questão de streaming de tight end. E a pior escolha, como até tá na pauta do Júnior, é o Geno Smith, que não tem a mínima condição de ser um quarterback titular na NFL. Eu fico triste pelos torcedores do Seahawks, mas enfim, é um cara muito ruim. Então, acho que a pior escolha para esse confronto é o Geno Smith. Inclusive para a franquia de Seattle, mas quando a concorrência é Drew Lock, talvez realmente não seja pior. Mas, aproveitando a deixa aí do Monday Night Football, acabei de draftar Javonte Williams como meu running back 1 aqui na 2.6. Eu estava torcendo para chegar um running back, ou ele, porque depois já tinha uma teardrop para o Connor, e aí chegou... Fournette já passado já? Quem? Fournette já tinha passado Fournette já tinha passado 3 escolhas antes, e né, seria quem eu pegaria, inclusive, se chegasse. E aí se não chegasse nenhum running back, eu até flertei já com a ideia do Stack Bill para abrir, né? Por toda a questão do quarterback ser mais confiável numa liga que você precisa sobreviver, mas fui de Javonte Williams e gosto dos matchups que Diggs e Williams têm nessa semana 1. Acho que, pelo menos na primeira rodada, tenho boas chances de sobreviver. Mas vamos fechar, então, a nossa live maravilhosa aí de inauguração das regulares da temporada 2022 com 2 perguntas lá do Insta, Júnior. Manda bala aí. Isso aí. A primeira pergunta é do Vitor Santana, justamente falando sobre o Monday Night. Russell Wilson ou Aaron Rodgers nessa primeira semana? E aí, Edu? Russell Wilson. A defesa do Seahawks é muito ruim. O Seahawks inteiro é muito ruim. E o Wilson com sangue nos olhos ainda para lançar um touchdown para o Sutton e olhar na cara do Pete Carroll, eu acho que não tem muita dúvida, né? E eu acho que esse confronto, só uma coisinha, acho que esse confronto dos Packers e Vikings vai ser mais acirrado do que muita gente imagina, viu? É verdade. Acho que... E a outra pergunta que a gente tem é do Felipe Félix, nosso amigo aqui, que é uma trade. Então eu peço para os 2 amigos analisarem. Dynasty, Half PPR. Um lado, Elijah Mitchell e Allen Robinson. E do outro lado, Sutton e uma terceiro round de 23. Meu Deus. Elijah Mitchell e Allen Robinson. A minha escolha é essa. Eu acho que os dois são bem sólidos, né? Terceiro round é uma queda muito grande e você tem 2 jogadores para usar já. Por mais que eu me preocupe com o longo prazo do Mitchell, acho que o Robinson vai ter pelo menos 2 anos bons nos Rams. E o Sutton, queira ou não, tem um contrato legal, isso é importante para a Dynasty agora com o Russell Wilson, mas queira ou não tem a questão física, né? E a gente ainda não tem certeza absoluta de quem vai ser o alvo principal, se ele ou o Jeudy. Então, considerando todos esses fatores, eu vou ter que ficar com esse lado de 2 jogadores que eu não tenho hype no Mitchell e no Robinson, mas é mais seguro do que o Sutton e só uma third, né? Eu acho que a idade do Robinson, se eu não me engano, é 1 ano ou mais velho que o Sutton, ou na mesma idade, se eu não me engano também. Então, acho que isso influencia também. E, igual você falou, acho que third round, eu acho que, pra mim, passa mais aposta do que realmente alguma coisa confiável pra Dynasty. Então, eu ficaria no Mitchell e Robinson.
Exatamente. Bom, fechamos então, nos aproximamos de 2 horas, o Palmeiras já abriu o placar, né? Gustavo Scarpa aí não deu nem para o cheiro, e vamos lá tentar secar um pouquinho mais e agradecer demais a meus companheiros. Júnior, seu salve final aí para a galera, rapidinho, por favor. É isso aí, deixar um abraço para todo mundo que esteve conosco aqui no chat. Para quem fez pergunta lá no Insta também, a gente vai estar diariamente respondendo toda essa semana aí, até o domingo. E toda essa temporada aí a gente está aí para tirar dúvidas e ajudar o pessoal sempre. Deixar um abração aí para todo mundo. Boa, Júnior. Inclusive, teremos nossa tradicional live de última hora, de dúvidas de última hora ali no começo da tarde de domingo, geralmente 1 ou 2 horas da tarde, dependendo de quando vai iniciar a rodada, né? Acho que a gente vai começar com os jogos às 2 da tarde, pela questão do horário de verão. Então, a 1 hora da tarde de Brasília, vamos estar no Instagram ao vivo, né? Ainda vamos fazer a nossa escala, que não sabemos quem estará lá. O titular é o Sérgio Luiz, nosso grande Serjão, mas ele está com a fazer mais importantes do que Fantasy Football, responsabilidades muito maiores, chamadas Lucas. Vamos ver se ele consegue fazer essa, senão ele passa a bola para um dos nossos companheiros. E a nossa toada aí de temporada segue firme e forte. Na próxima terça-feira a gente já espera vocês aqui no YouTube com as dicas de waiver e trocas, né? Deixar aqui um abração também para o nosso colega, né, o João Maurício, o papai, mais novo papai da redação. Muita saúde e felicidade para toda a família dele, né? Papai, em dose dupla vieram gêmeos aí para o nosso coach, ele que manda muito aqui nas análises, mas terá também todos esses afazeres e responsabilidades. Ano que vem está de volta com a gente, é ou não é? Eduardo Filho, a voz do BRFF, deixa aí o seu salve final para a galera, te agradecendo demais por um papo de primeira linha, como sempre. Eu que agradeço, André, Júnior, sempre prazer, igual eu falo. Agradecer a participação da galera também no chat, foi bem legal. E falar pra galera comparecer nas próximas lives também. Tem live na próxima terça-feira, né? De waiver. Na quinta-feira vai ter. Aí a gente vai começar a fazer as lives terça e quinta, né? Então, falar pra galera participar. E é isso. Agradecer a todo mundo que veio hoje. E é isso. Boa noite a todos. Boa, Edu. Também muito obrigado a quem nos ouve na versão podcast. É isso aí, galera. Terça-feira tem mais. Esperamos vocês. Semana 1 chegou. Vamos aproveitar demais a NFL e o nosso querido Fantasy. Um grande abraço e até a próxima.